Olá, seja muito bem-vindo a mais um Interligado Podcast. E hoje, esse é um episódio muito especial, porque eu estou aqui com um amigo há mais de 10 anos já de amizade. 10 anos. E a gente, para mim é um prazer muito grande que você esteja aqui. Seja muito bem-vindo, Ismael. Maravilha. Hoje, líder dos jovens. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa trajetória do cabeludo que chegou aqui. Loucão. E até... Então, seja bem-vindo e fique à vontade, Ismael. Obrigado, Jabes. Para mim é uma honra estar aqui, né, nesse lugar onde já veio tantas pessoas ilustres, com histórias muito bacanas, né? E é verdade, para ser verdade, nós somos amigos já há 15 anos, cara. Verdade. Já vão ser mais de 15 anos. Porque eu me converti, aí no primeiro ano a gente não era muito amigo, mas a partir do segundo ano a gente ficou mais amigo. Aí lá no retiro a gente se deu um abraço. Aquela figura estranha, chegando aqui na nossa área. É complicado. Ali só foi a Kelly mesmo para obedecer a Deus e falar, não, tem que cuidar desse menino, porque eu cheguei esquisitão aqui. Ismael, e até pelo que a gente já conversou, eu já ouvi algumas vezes o seu testemunho, naquele momento você estava se reconciliando com Deus. Isso. Na verdade, assim... Eu queria saber como é que foi o seu encontro assim, com Deus. Na verdade, eu nasci num lar evangélico, né? Meu pai, minha mãe já eram cristãos à época, né? Mas, assim, eu falo que a minha conversão foi na Adna. Foi em 6 de setembro de 2006. Porque até então eu não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Eu ia para a igreja, eu não me firmava, eu desviava. Mas você tem irmãos, tudo mais? Eu tenho um irmão, meu irmão Jomar Caetano Júnior, meu amor, falo que tenho uma honra muito grande de ter ele como meu irmão. Muito parecido com o Ismael, inclusive. Muito parecido comigo mesmo, só que eu sou mais bonito, óbvio, normal. No padrão de beleza. Da familiar, né? Não é muito alto. Então, assim, eu sou um pouquinho melhor. Tranquilo. Então, eu nasci no lar cristão, mas nunca tinha tido um encontro com Deus verdadeiramente, né? E o meu encontro com Deus, eu não falo que eu reconciliei aquela época, na verdade eu aceitei Jesus, né? E o pastor Edivaldo, ele falou isso uma vez, uma pregação, e eu falo que isso é uma verdade, pelo menos para mim é uma verdade. Que aquela pessoa que encontra verdadeiramente com Deus, não é que ela não vai errar, pecar, né, cair, essas coisas, mas ela nunca vai conseguir se distanciar do Senhor. Então até hoje, né, já são 16 anos, eu não me distanciei do Senhor. Tive meus problemas, tenho os meus problemas, minhas quedas, meus erros, mas sair da presença do Senhor nunca, de desistir, falar. Então eu entendo que eu nasci num lar cristão, mas eu vim aceitar Jesus aqui na Ásia. Mas isso é interessante, Ismael, porque assim, tem muita gente que passa por isso. E a gente já falou algumas vezes aqui sobre isso. A pessoa nasce ali num meio cristão, tal, o pai e a mãe tomaram a decisão, e às vezes, eu não estou dizendo que é o caso, mas às vezes assim, nem o pai acha que o filho já... não, meu filho é crente. Filho de crente, crentinho, né? Aquela máxima. Não, meu filho é crente e tá beleza, ele leva na escola dominical, ou não, vem no cultinho e tal. No culto infantil, né? Não gosto muito dessa expressão cultinho. Não, Ivete vai pra cima da gente aí, cara. Não, o culto infantil tem ali, né, que é todo preparado para isso e tal. Hoje, graças a Deus, a gente tem um entendimento e um trabalho melhor com as crianças. Mas antigamente era meio... dependendo da igreja, até hoje, assim, tem o culto principal. Uma creche. E tem o culto para não atrapalhar o culto. Uma creche infantil lá, né? Larga as crianças lá para não atrapalhar o culto de verdade. Digamos assim. Eu acho que isso mudou bastante. Muito. Mas a gente tinha muito isso, né? Eu botava aqueles desenhos aleatórios lá pra... Dança aí, cansa. Gritaria, corre pra lá pra cá, faz não sei o quê, bagunça. Por quê? Porque, na verdade, o culto de verdade estava acontecendo no templo principal, né? No espaço dos adultos. E lá as crianças... era comum. Não, as crianças estão atrapalhando aqui, manda lá pra lá pro cantinho, Entendeu? E eu não sei se foi isso. Não, foi muito isso, né? Assim, na verdade, eu entendo que muita semente foi plantada pela minha avó, pelo meu pai, né? Muitas sementes, porque, tipo assim, eu lembro, cara, que mesmo na minha época loucona, doido, eu lembro que eu chegava em casa, cara, meu Deus, louco, né?
Mas eu me recordo, assim, que muitas vezes, velho, chapado, eu ajoelhava no pé da cama para orar e dormir. Deus, obrigado pelo dia. Senhor, obrigado por tudo. Perdoa os meus pecados. Loucão. Cara, a noite foi louca hoje, mas, pô, pai, me perdoa aí, cara. Eu acho que Deus deve ter deve olhar assim e falar assim, ô, meu filho, o que você tá fazendo? Pelo menos comigo era, porque, cara, eu lembro muitas vezes que eu chegava da balada, eu pra dormir, eu ajoelhava na cama e pedia perdão. Falei, pô, Senhor, me perdoa aí, eu sei que eu tô zoado aí, né? Mas me perdoa. Então, muita semente foi plantada naquela época pelos meus pais. Mas, assim, eu não tive um encontro com Deus, né? Então, a verdade mesmo, eu encontrei o Senhor aqui. E aí porque assim, falta... isso é uma coisa importante também, que até já comentei, que eu conversei uma vez com um jovem, né? Coitado, o menino tá até afastado da igreja hoje. E eu perguntei pra ele, falei, cara, quando que você tomou sua decisão por Cristo? Quando que você aceitou Jesus? Ele falou, não, eu comecei a vir na igreja e não sei das contas. Aí eu falei, não, tudo bem que você começou a vir na igreja e tal, mas quando que você tomou... Qual foi o dia que te marcou? Que dia que você tomou uma decisão? Que dia que você orou e falou assim, Deus, eu percebo que eu preciso e tal. Não, porque eu vim na igreja. Aí eu fiquei uns 5 minutos ali conversando com ele, tentando extrair essa informação dele. Não consegui. Não acho, cara. Aí 6 meses depois... 6, 7 meses depois, ele se afastou. De vez em quando eu encontro com ele, converso com ele e tal, mas em razão de algumas circunstâncias, ele acabou se afastando da igreja. Okay. E aí eu fico triste, porque eu falo, cara, realmente a gente precisa de um momento de uma decisão. Tem, cara. É que nem o pastor Edivaldo, ele fala isso marcou a minha vida. E quem encontra, quando você tem aquele encontro com Deus, você não deseja nunca mais sair, né? E eu acho tão bacana, você tocou, eu vou abrir aspas, né? Pelo trabalho infantil que está tendo na igreja, aí nas mãos da Ivete, da Elisama, né? Da Jane também, né? Tá um incrível trabalho, porque, tipo assim, eu vi isso dentro da minha casa, cara. Então, esse ano tava rolando culto de domingo aqui, né? Foi no início do ano, tinha um período aí que não tava tendo culto infantil. Ainda tava com alguma restrição. E o pastor Marcos Gomes pregou, a Ana Helena ficou a pregação quieta. Toda a pregação, olhando, prestando atenção. Ana Helena tem? 5 anos, vai fazer 6 agora, dia 7 de junho. E a Jéssica ali, eu não percebi isso, eu vim perceber depois os fatos, né? E a Ana Helena, ela, quando levantou, o pastor Marcos fez um apelo, eu lá, né, assim, meio aéreo, né, tava olhando assim, eu senti uma mãozinha me puxando, papai, eu quero aceitar Jesus. Acho que eu vi esse culto online. Cara, e aí eu falei, como é que é? Papai, eu quero que Jesus entre no meu coração. Então, cara, aquilo ali não tem preço, velho, entendeu? Com certeza. E ela já foi lá na frente, o pastor Edivaldo tava lá, o pastor Marcos, foi aquela alegria muito grande. Então, assim, eu não tive isso, entendeu? Eu realmente não tive isso. Eu entendi que a Ana Helena, graças a Deus, teve essa decisão. Futuramente ela vai entender mais sobre isso. Mas a minha infância, aí teve um hiato entre eu e Deus aí, mas sempre à noite eu no joelho. Mas a minha conversão verdadeiramente foi aqui na Ásia. É isso que eu queria entender, mas quando você adolescente ali e tal, você a partir do momento decidiu, assim, não vou mais para a igreja. Fui indo, perdendo interesse. Foi indo, cara, porque assim... Você veio com seus pais, né? Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 10 anos de idade. Então foi um momento assim que foi um trauma muito grande para todos, pro meu pai, pra minha mãe, para mim. Nunca é um momento... Pra ninguém é bom, né? Pro meu irmão era muito novo nessa época. Se eu não me engano, ele tinha 1 ano ou 2 anos. Então naquele momento eu tava na pré-adolescência. Então assim, foi aquela bomba de explosão, aquela explosão de emoções, né? E tudo aconteceu. E meu pai, eu falo assim, depois a gente entende isso, né? Meu pai, ele errou sem dolo. Ele errou tentando acertar. Então ele chegou para mim e falou, olha, a partir de hoje é eu e você não é mais criança, você é um adulto. Então você toma conta do que você quer. Então se você quiser ir na igreja, você vai. Se você quiser fazer o que você quer, você faz. Você ficou com seu pai. Fiquei com meu... né? A história... a gente vai contar. Pode abrir? Pode resumir? Abrir? Então vamos embora. Quando eu tinha 10 anos, meus pais se separaram, né? Minha mãe, a gente era do Espírito Santo. Nós viemos para o Mato Grosso em 86, mais ou menos, na época do ouro ali em Alta Floresta. Nossa, vocês foram lá para o Nortão. Lá pro Chapeuzão, cara. Não tinha asfalto, né? A gente ia de ônibus até Colíder, de Colíder para Alta Floresta não tinha asfalto.
Então a gente chegou lá, meu pai ganhou muito dinheiro, muita grana, muita mesmo. Garimpeiro? Não, ele é enfermeiro, né? Na época ele ajudou a montar um hospital, se eu não me engano, trabalhou com o dono desse hospital, Cristo Redentor, lá em Alta Floresta, e ele ganhou muita grana, muita mesmo. Tanto que ele trabalhou até onde conseguiu trabalhar e falou, quer saber, vou voltar para Vitória. E naquela época que dinheiro era escasso, inflação a 1000%, sabe, queridos? Existia uma nota de dinheiro chamada Cruzeiro. Vivemos esse Cruzeiro e Cruzeiro para o URV, né? Converter o URV, mas mesmo assim meu pai pegou muita grana. Mato Grosso, nos anos 80 aí era ouro, boom, né? Era o boom do ouro. Peixoto de Azevedo, Guarantã, aquela lá era, né? Tanto que veio uma galera de amigos do meu pai, do Espírito Santo para cá, depois do meu pai. E meu pai voltou, ele chegou em Vitória e, se eu não me engano, ele comprou 2 farmácias no cash, alugou uma mega casa, uma mansão em Jardim Azteca, enorme a casa. E aí, quando ele estava lá, beleza, o cara que é o dono do hospital chamou meu pai para voltar, depois de um ano e tanto. Meu pai falou assim, olha, não sei, mas vou mandar a nena para ir aí, vai na frente. E aí, nesse momento que ele tomou essa decisão, minha mãe falou, não, então acho que chegou o momento de a gente separar. Só que aí eles chegaram para mim, que nem eu falei, eles não, com certeza vão estar assistindo esse vídeo. Eles não, depois de um bom tempo eu entendi isso, acho que vai amadurecendo, né? Com certeza. Tudo antes a gente transforma numa raiva, não sei o quê. Eu nunca tento entender o lado dos pais. Mas até porque talvez nem eles estivessem conseguindo entender o que estava acontecendo. Não, mas eles fizeram isso tentando acertar. Eu tenho plena certeza. Não foi com maldade, não foi com nada. E eles chegaram pra mim e falaram, tá os dois na minha frente, falaram, com quem que você quer morar? Caramba! Aí, foi aquele boom, falei, não, mas peraí, eu comigo... Bom dia, tomou café então, filho? Cara, eu amo os dois, né? Não. Com quem que você quer? E eu, nossa, cara, eu lembro que a gente tava na casa da minha avó Idalina. E a gente foi pra debaixo de um pé de pitanga, e aí começou a conversar e tal. E os dois fizeram o lobby deles, né? Pô, eu vou te dar isso, vou fazer isso e tal. Caramba. Só que eu sempre amei os dois por igual, e amo demais até hoje. Só que minha mãe ia vir pra Alta Floresta, minha mãe ia vir de ônibus. Então, o apaixonado por ônibus desde aquela época, né? Falei, não, eu vou com minha mãe, porque aí eu vou viajar de ônibus, né? A escolha foi pela minha mãe. Então, isso foi em 91, 92. E aí não, pai, vou morar com minha mãe e tal. Meu pai ficou muito triste, ele ficou arrasado. Eu lembro até hoje da cara dele. Mas a minha escolha foi porque minha mãe é de ônibus. Caramba. Sério, desde aquela época... Você vê a mente da criança, né? Até porque, você tinha que se apegar a algo naquele momento. E foi o ônibus. Foi literalmente o ônibus. Não era por eu amar mais a minha mãe. Porque o amor era igual. Igual, idêntico. Eu vou tentar procurar um critério aqui. Na verdade, eu tinha um pouco mais de apego ao meu pai. Porque meu pai sempre foi meu amigão, né? A gente assistia jogo junto, me ensinou a ser flamenguista. E viajava de ônibus comigo. Cara, eu falo assim, meu pai me ensinou a trabalhar muito cedo. Meu pai me ensinou a viajar sozinho. Sempre me ensinou muita coisa que eu sei hoje, foi meu pai que me ensinou. Mas só que minha mãe ia viajar de ônibus. E, cara, era uma viagem fantástica. 3 dias de ônibus. Nossa. E fantástica, assim, ó. Você tem que entender que o fantástico, a gente tá falando daquilo que o Fantástico fez maior naquela época. Vai chegar lá, vocês vão entender o porquê é fantástico. Mas naquela época era uma tristeza, né? O ônibus precariamente, né? Sem ar-condicionado, nem nada. Mas pra mim... Era uma aventura. Não, ali foi a decisão, foi essa. Foi porque minha mãe ia viajar de ônibus de São Geraldo, da aviação São Geraldo, de Cuiabá, de Vitória, Cuiabá, e Cuiabá, Alta Floresta. Mas essa foi a decisão, né? E só que eu cheguei em Floresta, eu não consegui aguentar de saudade do meu pai, né? Eu me lembro que doía meu peito de saudade do meu pai. E minha mãe viu isso em mim, né? Falou, nossa, mas meu filho, seu pai... Ela tentava justificar Só que eu sempre fui muito apegado ao meu pai, muito apegado ao meu pai. E aí eu cheguei pra ela e falei, pai, mãe, eu quero ir embora. Aí minha mãe, tá bom. Mas também tinha um fator ali também, né, Ismael, que você estava saindo de onde era o seu convívio, provavelmente da sua família também, tudo isso, você estava num lugar diferente, tudo isso eu acho que também, indiretamente, acaba somando essa... Eu não sei, Javes, porque assim, cara... Você pensava só no seu pai mesmo? Meu pai, cara. Eu trazendo a memória hoje aqui, eu consigo entender que o sentimento era meu pai. Entendi. Era meu pai, cara. Eu morria de saudade do meu pai.
E minha mãe, ela viu isso, cara. Ela falou, meu filho, tá bom, então... Então vai. Vai. Então tinha um grupo de... Foi outra viagem fantástica. Tinha um grupo de médicos Nossa, tem todo um contexto ali que se eu entrar nesse meio aí, a gente fica um dia inteiro aqui. Mas enfim, a minha mãe, não, vai embora, então, pode ir, vai com... Você ficou quanto tempo? Com a minha mãe? Quase um ano. Foi quase um ano. E eu lembro não foi bater e voltar. Não, e naquela época não existia WhatsApp, essas coisas, né? Era o telefone. E eu lembro mesmo assim, ligar era caro pra caríssimo, caríssimo. Naquela época, gente, você penhorava-se linha telefônica, pra você ter noção de como era complicado, do valor que se tinha uma ligação. Era muito, cara. Era tipo assim, galera, vou ensinar pra você, jovem, adolescente, tá vendo? Ou você escolhia comprar um carro ou um telefone, uma linha telefônica. Era investimento. Era investimento, cara. Então, assim, não tinha telefone na minha mãe, a gente ligava do hospital. E minha mãe não avisou meu pai, eles dois não se falavam à época, eu entrei num carro com esses médicos, que eles eram do Espírito Santo e vinham pescar lá no Telespires. Deus do céu. Eu entrei, e era uma caravana verde, velho. Eu nunca vou esquecer essa viagem. Foi louco demais, cara. Eu entrei dentro com esses caras. Cara, são coisas que hoje são inimagináveis. Não, mãe é presa, mano. Tipo, é loucura. Você não ia conseguir chegar lá. No primeiro posto que parasse, cadê o documento desse menino? Não, a mãe botou ele aqui e nós estamos levando pra lá. Desse jeito. Mas assim, tá certo que o doutor Gideão, nunca esqueço desse cara, doutor Gideão, na verdade, sim, o doutor Gideão era muito amigo da minha mãe. Eu era muito amigo do filho do doutor Gideão, o Vitor. Ele morava em Floresta e o Vitor faleceu num acidente. Então nós éramos muito apegados, eu e o Vitor. E foi o doutor Gideão que tá. Então, assim, minha mãe também não me entregou. Não foi um aleatório, não, mas foi um mesmo aleatório, assim. Mas mesmo assim foi uma loucura. E a gente veio descendo e foi muito boa a viagem. E você não podia mandar zap pra sua mãe. Mãe, tô em Cuiabá. Não você tinha largou como. aqui e espera que chegue 4 dias cheguei, né? E eu lembro que eu cheguei e eu não avisei. Meu pai não sabia. E aí o doutor Gideão encostou perto da farmácia. Meu pai, eu desci. Pai, benção! Mas, mãe, o que você tá fazendo aqui, cara? Foi aquela alegria e tal. Então, eu acabei voltando para morar com meu pai. Só que aí meu pai também, uma questão de proteção, me deixou um bom tempo sem falar com minha mãe. Acho que eu fiquei uns quase 5 anos sem ligar para ela, sem ouvir a voz dela. Caramba! Foi muito tempo mesmo. Então, quando eu fiquei com meu pai dos 11 anos, aí a gente foi... meu pai faliu a farmácia, faliu tudo, e ele resolveu tentar a vida numa cidade em São Geraldo do Araguaia, no Pará. Então, saímos de nós... Era uma coisa muito comum também. Muitos comércios faliram na década de 90. Eu lembro muito bem, cara. Teve muita gente que não conseguiu administrar essa troca da moeda. Quando mudou a URV e veio o real, a notícia, eu lembro essa notícia é muito fresca na minha mente, de eu ler essa notícia. Meu pai desesperado com os boletos. E a notícia eu li assim, a troca do real faz com que o brasileiro seja dividido R$1 para cada 8 habitantes. Caramba. Eu lembro isso. Então, R$1 para cada 8 habitantes. Então começou uma época negra na minha família, assim, que começou um trem muito pesado. E meu pai falou, não, vamos tentar a vida numa cidade chamada São Geraldo do Araguaia. Ele era muito aventureiro. Hoje meu pai não é mais assim. Até para vir me visitar, ele pensa umas 15 vezes, assim, né? Mas o povo metia a cara mesmo, né? Metia a cara. Aí fomos, ganhamos muito dinheiro no Pará, mas também não deu certo. E lá no Pará foi quando eu comecei Aí você tomou o seu caminho. Ali, foi lá. Aos 12 anos eu tomei meu primeiro porre. Caraca! 12 anos, cara. 12 anos. Perdi a virgindade com 12 anos. Meu Deus, mano. Foi loucura, cara. Gente, mas esses rincões, assim, era meio... O negócio era meio bruto mesmo. Era meio esquisito mesmo. Era, cara. Então, assim, quando eu tinha esses 12 anos, foi quando eu comecei a ficar todo zoado, assim. Aí ali eu me distanciei por de vez. Mas, muita oração da minha avó, né? Meu pai me deixava sempre com muito temor. Ele sempre falava assim, olha, você tá fazendo suas escolhas. Mas ele sempre falava isso, mas Jesus vai voltar. Aí seu pai mantinha o... Sim, meu pai, ele igual eu falei, ele como é que eu falo assim, ele me emancipou muito cedo, mas ele também, de vez em quando, tanto que minha última surra que ele me deu, eu tinha 10 anos de idade, depois nunca mais ele me bateu. Falou, agora você é homem. Eu não preciso bater em você. Eu trabalhava muito com meu pai, cara, muito. Também, assim, eu era digno do meu salário. Então eu acordava cedo, cara, eu ia pra farmácia, trabalhava o dia inteiro, estudava de meio-dia 5, voltava para fechar a farmácia, então sempre trabalhei muito com meu pai. Então ele achava assim, ele tinha um entendimento que aquilo ali era a minha liberdade, era meu salário.
Então, ali foi quando eu desgarrei mesmo de vez, cara. Aí foi uma aventura de... Me converti em 2006, de quase 15 anos, cara. Procurando algo que não satisfazia, não, né? Cara, nenhum canto. Não, assim, eu lembro que veio muitas coisas depois disso, aí muita zoeira. Meu pai teve problemas sérios de saúde, teve que ir embora. E voltei sozinho, do Pará, isso, né? E também foi a forma que ele achou. Meu pai, não, você é grande, se vira, mas eu não era grande na época, né, cara? Eu não tinha mentalidade para aquilo. Tinha maturidade, né? Eu lembro que eu tinha 15 anos quando a gente veio embora do Pará. E meu pai realmente muito doente, cara, muito doente. Meu pai tava, cara, assim, Deus guardou meu pai, porque ele não cuidou. Era minha mãe que dava um jeito, né? Então minha mãe sumiu da vida dele. Meu pai trabalhava demais, cara, muito doente. E ele veio embora e falou: ó, vende tudo aí, vem. Só que, pô, cara, eu não tinha. Vende tudo lá, você, 15 anos Pará, sozinho exatamente, no Pará. E vem. Eu falei: pô, pai, não, meu filho, você dá conta, vê aí e tal. Caraca. Aquilo ali começou o meu erro maior. Ali foi o meu erro. Eu condenei o meu pai sem entender ele. Então ali eu fechei tudo pro meu pai, naquele momento, sem entender ele. Entendeu? Entendi. Ele fez algo tentando me emancipar, a vida é assim. Eu não quis entender naquele momento, e naquele momento eu fechei meu coração pro meu pai. Eu tinha 15 anos e ali acabou a relação ali, né? Caramba. Não por conta dele, mas por minha conta. Tanto que ele tentou por diversas vezes depois se aproximar de mim. Então, aí você ficava naquele sentimento de que distante da sua mãe, distante do seu pai. Ah, não, tô sozinho no mundo, cara, né? E eu lembro que eu vim do Pará, eu lembro que eu vendi, Jesse ri demais dessa história. Eu criava muita galinha, eu era apaixonado por galinha. Eu sou ainda. Eu criava minhas galinhas, cara. Eu tinha um galinheiro com galinha índia, galo índio. Sabe, aquela coisa, eu conhecia e tal. Sabia o nome das galinhas? Tudo, né? Maricota, Filomena, zoeira, não tinha nome não, gente. Porque se o cara... Tinha esse nome, tinha um galinha, né? Lembra que tinha um galinha? Pelo amor de Deus. Não, então, aí eu tinha um galinha, você foi longe. Lembra que tinha um galinha? O pior que o pessoal me chamava às vezes disso. Porque eu era apaixonado, né? Eu tive que vender um monte de coisa. O pessoal... Não, mas, ó, isso aí, esse negócio de galinha, era uma realidade de muitas pessoas. Meus pais criavam galinha no fundo de casa para ajudar a vender, para ter uma graninha, porque ou para comer o ovo ali, porque era o que tinha. Não tinha lembro, carne cara, todo que dia. Eu pegava, como eu tinha galinha índia, galo índio, eu comercializava, saiu uma grana dali, algumas coisas, né? E eu tive que vender tudo aquilo foi muito dolorido, vender aquilo para viajar. E eu peguei essa passagem, cheguei lá no guichê da Transbrasiliana, eu tinha que comprar uma passagem de São Geraldo do Araguaia, Araguaína, Belo Horizonte, Brasília, Vitória. E era de Transbrasiliana até Brasília. Eu comprei a passagem, aí beleza e tal. Aquela rodoviária maravilhosa. Nossa, cara, tipo, é loucura. E aí eu lembro que o dinheiro sobrou pouca coisa, né? Eu falei, cara, tem que administrar muito bem esse dinheiro para comer até Vitória. Tipo assim, eu lembro que na época, supondo assim, R$10. Sobrou R$10 pra passar 3 dias comendo. Caramba. Aí, tipo, na primeira parada eu gastei 8. Já pedi um X-tudo. Uma ótima administração. Não, tem um planejamento aqui e tal. Se eu gastar tantos reais por tantas horas. 20 conto pra 4 dias de viagem, então eu chego e pego um trem de R$18. Assim. Aí eu lembro que, cara, de Araguaína, Tocantins, até Brasília, velho. Quase 2 dias de viagem na época, eu fui com fome, cara. E, gente, pra quem nunca viajou de ônibus, o ônibus, ele vira quase que uma comunidade ali no negócio. É, o povo distribuindo a farofinha. Já viajei de ônibus que aí caía fruta, aí rolava laranja pro negócio. Essa galera tirando aí vinha o cara tentando caçar as laranjas dele, ou alguém já catou a laranja e botou no bolso. Desse jeito, cara. E eu lembro que nessa viagem, cara, eu acho que eu nunca viajei com tanta farofa na minha vida. Parece que era assim, era um trem pra me treinar. E, cara, a galera comendo na minha frente naquela fome, mas eu não tinha coragem de pedir. Eu ficava no canto, eu lembro disso, cara, que eu ficava no canto assim, e aquela raiva remoendo dentro de mim, né? Mas cara, que fome, cara. Aí eu cheguei em Brasília. O ônibus não era com ar-condicionado. Não, né? Então, tem agora. O busão rodoviário. Ar-condicionado na época, cara, era assim. São Paulo e acabou, né? Não, até tinha pros lados de cá, mas era o executivo, era mais cara a passagem. Sim. Você queria viajar de convencional, é janelão, né? Da galera. Executivo era mais caro. Então eu vim com essa fome até Brasília. Brasília, uma tia minha
me deu comida, eu fedendo. Cara, foi um trem muito louco. Então eu cheguei em Vitória já com esse mágoa, com esse trem, né? Você tá, olha só, você tá numa situação ruim lá no Pará, assim, de tipo, tem que forçar tudo mais. Você pega uma viagem péssima, você chegou em Vitória bufando, né? Não, cheguei assim, meu pai não. Eu lembro que aí a gente foi morar com minha avó, cara. Nós éramos dentro da casa, cara, tipo assim, uns 11 numa casa. Caramba, Big Brother. Hã? Big Brother. Não, Big Brother, uma época muito tensa, assim. Minha avó morava num barraquinho, num morro chamado Morro da Boa Vista, em Santo Torquato, Vila Velha. Tipo, loucura mesmo, bandidagem, aquela coisa que vocês veem, sabe, novela do Rio de Janeiro, nesse nível. É que as pessoas esquecem que existe isso fora do eixo Rio-São Paulo ali, né? Existe muito. Tanto que grandes amigos meus, que hoje já tá tudo morto, virou traficante, virou um monte de coisa. E aí, cara, nisso eu alimentei um ódio que desse ódio, dessa raiva, que não foi em nenhum momento culpa do meu pai, porque eu não quis entendê-lo, ou da minha mãe, né? Aquilo ali, eu fui procurar... Vai somando, né? Vai somando. Eu fui procurar em outros lugares. Então, bebida, droga, tudo quanto... então, assim, aí começou o meu hiato mesmo com o Senhor, que quando eu tinha 15 até eu me converter em 2006. Que foi de 99 até 2006, 17 anos praticamente. Não. 7 anos. 7 anos. Rapaz. Foi 7 anos de muito onde Deus me guardou, assim... Era pra mim ter morrido e não morri, né? E a minha conversão se deu eu morava aqui perto, numa kitnet aqui atrás. Você morava ali perto do mercado ali, né? Não, o mercado, o Conquista aqui embaixo, o Bom Jesus eu morei depois. Ah, sim. Eu morava numa kitnet azulona, que tinha dentro do Boa Esperança ali. Eu me mudei pra lá, né? Eu também, minha vinda pro Mato Grosso foi algo assim... Eu tô tentando entender como que você caiu em Cuiabá, então, essa história foi toda. Assim, quando eu voltei pro Espírito Santo em 90... Ali acho que era 97, por aí, não me lembro bem. Eu voltei pro Espírito Santo e comecei a trabalhar. A Copa de 98 lá, assistiu a Copa de 98 Sim, lá. Vi o Ronaldinho tendo epilepsia lá antes da parada. Convulsões, né? Perdão, convulsões. Vi aquela loucura, tava muito louco também. Enfim. Eu comecei a trabalhar, viver, né? E minha mãe, ela vinha pro Espírito Santo quase todo ano. Ver a família dela. Então, eu via ela nesses períodos, né? Nisso, ela trouxe algumas vezes um cunhado dela chamado Nilvan. E eu e o Nilvan ficamos muito amigo mesmo. E eu me lembro, cara, que teve isso foi em abril de 2004. Março de 2004. Cara, eu fiquei muito louco. Eu trabalhava numa farmácia. E Satanás veio de um momento assim, eu nunca esqueço, de tarde, eu parei assim, falei, cara, veio um sentimento assim, quem é você? O que você é na sua vida, cara? Olha o que você é. Você não é nada. Sabe, esses pensamentos assim, você não é nada. Você é uma coisa errada na vida, você não presta, você não é isso, você não tem nada, você não vai pra frente. Cara, aquilo foi me dando uma raiva, um desespero que óbvio que é forças do inimigo, né? Sim. Eu lembro que eu peguei assim uns remédios, peguei umas 4 caixas de Lexotan, peguei os comprimidos, coloquei assim, enchi a mão, peguei o Ocadil e mandei pra dentro. Aí fui num negócio que tinha do lado, peguei uma dose de negócio e mandei pra dentro. Vamos evitar nomes de remédios. Enfim. Né? E cara, e aí eu apaguei. E assim, Deus cuidou tanto que eu lembro que eu tinha uma namoradinha na época, horrível, amor. Nem se compara com você. Época do Egito. E essa menina apareceu na hora e ela me encontrou desmaiado dentro da farmácia. E nisso já chamou, na época, os bombeiros e tal. E eu fui pro hospital e eu tenho um segundo pai, que é meu tio Rony. Esse seu tio já Esse meu tio todo mundo da igreja sabe quem é esse tio meu. Ele cuidou de mim assim na época que eu não queria ser cuidado pelo meu pai. Então todo o caráter que eu tenho de homem, sabe? De homem de família, de pai, sabe? Pai dos filhos, marido de uma esposa, a pessoa que traz a provisão. Eu vi o provedor do lar, foi com meu tio Rony. Tanto que quando ele foi, cara, eu lembro que eu acordava assim meio zoado, meu tio desesperado, e aí fazendo lavagem, tirando aqueles comprimidos. Aí eu peguei, me acordei, o tio tava do meu lado, ele falou assim, cara, eu não desisto de você.
mas não faça mais isso, eu não desisto nunca de você, mas não faz isso mais comigo. Caramba, acho que é a palavra que você precisava ouvir naquele Não momento. desisto de você. Aí o pessoal da igreja que eu ia, na casa de oração de Itapuã, eles decidiram me internar. E aí eu fui para uma clínica de recuperação, fiquei lá uns 90 dias sem ver ninguém, que a gente não fica vendo ninguém. Mas eu arrumei uma confusão com um cara lá, o cara quis me matar e tive que sair. Enfim. Quando legal. Eu saí, esse mesmo tio que falou assim, eu não desisto de você, ele também falou uma coisa pra mim que falou assim, Ismael, meu filho, eu te amo, cara. Eu te amo, eu acredito em você. Caramba. O mesmo que falou que eu não desisto, naquele dia ele veio da serra dentro do carro, ele me trouxe chorando, cara, chorando. E ele falou, meu filho, para com isso, Ismael. Eu acredito em você. Por que você tem tanto potencial? E eu lembro que sempre que eu entrava nos lugares que eu ia trabalhar, a minha ascensão era muito rápida. Então eu entrava de entregador de bicicleta, um ano tanto depois eu já era balconista, eu já não sei o quê. Então eu sempre fui muito desenvolto. E isso marcou também a minha vida. E eu lembro rápido aqui. Eu lembro que eu cheguei em casa e depois de um bom tempo sem falar com Deus, eu ajoelhei no chão e falei assim, olha, se você existe, você vai me tirar do Espírito Santo. Foi a minha oração. Desse tom, nessa arrogância, nessa prepotência. Mas talvez na maior da sua honestidade. Sim, porque eu falei assim, na verdade minha frase completa foi, se você existe, você vai me tirar daqui. E se você não me tirar, você não vai me impedir de me matar. E dormi. No outro dia de manhã eu acordei, né, cedo, o telefone tocando, eu atendi, era o Nilvan, esse amigo meu, né, meu tio por tabela, que é cunhado da minha mãe, do meu padrasto Paulo. Ele falou, Ismael, cara, por que você não vem pra Alta Floresta? Literalmente no outro dia. Por que você não vem pra Alta Floresta aqui morar comigo, cara? Eu tenho uma amiga minha que tem uma distribuidora de medicamentos, você entende de farmácia, e Mato Grosso tá vivendo um momento bom de dinheiro, cara, e tal. Que foi logo depois, assim, teve uma época aí que teve, na época do presidente Lula, ele colocou a Marina Silva como ministra do Meio Ambiente. E ela teve um direcionamento de fechar várias madeireiras no norte do Mato Grosso. Isso quebrou o norte do Mato Grosso. E aí, a partir daquele momento, o norte do Mato Grosso teve que se desenvolver outra cultura. E aí que entrou com muita mais força, que já tinha, mas entrou muito mais forte a soja, os grãos, o agro, né? Então a Alta Floresta estava se reerguendo. E o Nilvan me ligou e eu falei, quer saber? Eu vou, cara. E eu olhei pro meu pai, cara. Eu lembro que foi uma das poucas vezes que eu falava com ele assim, eu falei, pai, apareceu uma oportunidade para ir. Para tal lugar assim, assim, assado, e eu quero ir. Cara, eu vivo essa palavra do meu pai. Ele olhou para mim e falou assim, você vai, e eu ainda vou te ver como um grande homem dentro do Mato Grosso. É Deus que tá abrindo essa porta para você, meu filho. Que bênção. Ele lançou essa palavra para mim. E você, na hora, você lembrou da oração que você tinha feito na noite anterior? Não, eu vou contar quando eu lembrei. E eu, aquela empolgação, eu falei, cara, mas eu não tenho dinheiro para passagem, eu não tenho dinheiro para nada. E comecei a liguei pros pastores da minha igreja, não tem dinheiro, liguei pra não sei o quê, porque o povo achava que eu tava pedindo dinheiro pra droga. Ninguém acreditava na minha história, né? E eu liguei pro meu tio, contei pro meu tio, mas o que você vai fazer lá no fim do mundo? Você tá louco, não sei o quê. Não vai. Falei, cara, eu vou achar esse dinheiro. Aí, de novo, meu pai, muito sábio, olha pra mim e fala assim, meu filho, se for da vontade de Deus, esse dinheiro vai aparecer. E eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, nossa, mãe, eu não tenho, mas que bom que você vai vir morar mais perto de mim e tal, mas eu não tenho esse dinheiro e tal, não sei o quê. E aí me deu uma louca de ligar pros meus ex-patrões, que me viram morto na farmácia deles, praticamente, né? Doutor Gamaliel e doutora Viviane. Nunca me esqueço aí deles. Eu falei pra eles, e aí, doutor Gamaliel, aconteceu isso, cara, se você quiser, você vai lá comprar a passagem, não precisa me dar dinheiro pra comer, eu só quero ir pegar essa oportunidade. Eu já tô acostumado. Mas só percebendo o discurso, parece, sabe, aquelas pessoas que às vezes se encontram com você na rua, não quero dinheiro. O discurso desse louco, porque, e às vezes... Eu quero dinheiro pra mim, eu quero dinheiro pra comprar. Isso eu vejo, quando essas pessoas vêm falar comigo, eu sei porque eu me vi nessa situação. Quando uma pessoa drogada, alcoólatra, essas coisas, fala, cara, compra comida pra mim. Não precisa me dar dinheiro. É verdade. Ele quer comer. Esses dias eu tava no centro e aí um rapaz estava cuidando do carro. Ele falou assim, você pode comprar um salgado pra mim? Eu cuido aqui do carro e tal. A gente tava numa lanchonete.
falei, não, tudo bem e tal. Ele ficou lá cuidando do carro, eu entrei, comprei o salgado e dei o salgado pra ele. E eu fiquei olhando, porque já tem história, não, a gente troca salgado por droga, não sei o quê. Ele sentou ali e comeu. Uma vez eu vi um dividindo, cara. Eu tava numa rodoviária em Campo Grande, o cara pediu comida, eu dei pra ele, chamou o outro, eu tô com comida. O outro citou, pô, cara, comida, não sei o quê. Então, assim, geralmente, cara, não vou falar talvez, mas a maioria das vezes... E eu lembro que até tinha uma moça lá que tava muito alterada, e esse rapaz, ele só tá, assim... Gente, tem 1 milhão de pessoas que moram na rua. Yes. Tem um monte de história, não é todo mundo igual, cada um uma história, e aí tinha uma moça, coitada, que logo em seguida ela tava, um pouco antes, ela tava bem alterada, acho que tinha feito uso de droga, e ele foi lá, ajudou ela, falou, não, vem pra cá e tal, tirou ela lá do meio da confusão, tirou e tal. Isso me marcou, cara. Eu falei, cara, às vezes a gente olha como se fosse tudo a mesma coisa. A gente pega a mesma régua pra todos, cara. E não é. E a gente tem que ter esse olhar mesmo. E graças a Deus, o Dr. Gamaliel, ele não teve a mesma régua. Ele falou assim, meu filho, vem aqui que eu vou comprar essa passagem. Não, eu confio em vocês, mano. Eu vou te dar dinheiro pra você comer. Ele foi na rodoviária, comprou a passagem completa, que era 2, de... Vitória, Cuiabá e Cuiabá, Alta Floresta. Ele comprou a passagem e falou, quanto você precisa pra comer? Eu acho que eu pedi, tipo assim, não me lembro na época, né? Mas uns 20 reais. Ele, não, toma 50, o dobro. E eu cheguei em casa e aí meu pai de novo falou, cara, não falou cara, ele não fala cara, mas... Filho. É Deus querendo te promover no Mato Grosso. Então, assim, meu pai, ele lançou essa palavra. E ali, eu ainda remoendo, né, não querendo aceitar, hoje eu entendo, ali Deus já estava usando algo. E eu vim para o Mato Grosso nessa época. Cheguei aqui em abril de 2004, em Alta Floresta. Comecei a trabalhar com a doutora Ana Bevilacqua, numa distribuidora de medicamentos. Eu cheguei para ser estoquista, ganhando 120 reais. Caraca. Só que Deus sempre me fez eu ver muitas oportunidades, né? E uma hora eu estava conversando com ela, não sei o que, licitação. Eu falei, o que é isso, licitação? Ela me explicou, ela era boliviana, falecida, ela morreu, infelizmente. Doutora, não, licitação é que prefeitura faz para comprar da farmácia. Eu falei, como que é isso? Não é assim. E eu comecei, o que é isso? E ler, e comecei a entender. E aí um dia baixei um edital de licitação e li aquilo tudo grego para mim. Não, para quem estuda administrativo já é chato. Para quem não é da área... Mas eu me apaixonei naquilo. E fui aprendendo, até um dia que teve uma licitação e eu comecei a dar pitaco, né? Entender os documentos, o contador chegou com o documento ela pagava um contador para separar os documentos dela. Porque na época não tinha certidões digitais, né? Você não entrava no site e imprimia a certidão. Você tem que sair nas repartições pegando. Exatamente. E aí eram os contadores na época que faziam isso. E eu falei, esse documento não é essa certidão negativa, na época era de falência concordata, ele colocou um outro tipo de certidão e eu falei, aí a doutora Ana, nossa, mas... Não, doutora, Não, então você vai nessa licitação. Então comecei a fazer licitação, aí já subi de cargo, não sei o quê. E comecei a participar. E eu lembro muito bem que ela comprou para mim um livro da 866 com um comentário do Marcel Justen Filho. E aquilo virou minha Bíblia. Devia ser um... Ele era um vermelhinho pequenininho assim, mas dessa grossura. E aquilo ali virou minha Bíblia. Nossa, irmão, você é a primeira pessoa que eu conheço que é apaixonado por licitação. Apaixonadíssimo. Eu sou apaixonado, cara. Caramba. E nunca fiz direito, né? E eu peguei, e eu lembro de uma licitação que eu fui, e aí eu peguei e desclassifiquei. Eu lembro que eram uns 12 participantes, e eu fui conferir o documento de todo mundo, e tinha uns 9 desclassificados. E aí a galera começava a falar assim, cara, que loucura isso e tal. E eu desclassifiquei uma empresa grande de Cuiabá chamada Unifarma. E o dono da Unifarma falou assim, você trabalha onde? Eu falei, lá em Alta Floresta. Você recebe quanto? Eu lembro que na época eu recebia 600 uns quebradinhos. Ele chegou e falou, eu te dou 2.000 pra você vir pra Cuiabá trabalhar comigo. Eu falei, cara... Tchau. Na época não existia, glória a Deus, né? Pô, da hora. Tchau. Aí cheguei pra doutora Ana, pedi conta, vim pra Cuiabá, e aí eu cheguei... porque eu lembro de você trabalhando na Unifarma já. Sim, eu trabalhei até 2013 lá. Porque eu lembro que você participava de licitação, rodava no interior aí, tal. Porque não era online, né, os pregões. Tudo era mais presencial. O pregão eletrônico, ele veio depois da 10.520, né, cara? Foi ali depois de
2012 que começou a ficar um pouco mais... E todo mundo demorou para implementar, a internet não era universal, os municípios não tinham acesso fácil, era complicado. Eu lembro que o pessoal tinha medo. Exatamente, o pregão eletrônico era mais para capitais, essas coisas. Então, eu lembro que quando eu saí da Unifarm em 2013, eu fiz um levantamento de viagens. Então, assim, de 2005 a 2013, eu lembro que eu ficava em casa 3 vezes na semana. O restante eu estava viajando. Então eu viajei o Brasil pela Unifarm, assim, viajei tudo e sempre, na sua maioria de vezes, de ônibus, né? Não quer falar, o busão tava ali associado. Aí em 2005 cheguei em julho de 2005 aqui. E, cara, cheguei em julho de 2005... Ganhando bem, solteiro. Nossa, mano, isso aqui era loucura. Cuiabá era pequeno pra mim, cara. Você tava saindo de alta floresta. Nossa, saí de alta floresta. Tipo assim, primeiro eu saí de uma realidade de muita pobreza no Espírito Santo, de passar fome. Meu pai não tinha dinheiro, morava numa casa com 11 pessoas, era ovo a semana inteira e frango cozido no fim de semana. Abre aspas, mas não foi um dos momentos mais alegres, tirando as minhas dores pessoais, porque eu vivi com primos, então tinha um momento de primaiada. Não é só sofrimento, não, né? Tinha outras coisas. Cara, esses dias eu e meu primo, o Irã, hoje ele é um dos maiores dentistas. Irã? Irã é o nome dele, Irã. Ele é um dos maiores dentistas da região ali do Espírito Santo, na região de Batiba, um cara super renomado. Mas nós vivemos junto essa época, ele estudando odontologia na UFS e eu loucão, e nós dois éramos loucões. E falei com ele esses dias, falei, cara, que época boa, né, Irã? E ele falou, cara, eu não me arrependo de nenhum momento que eu vivi naquela época. Eu falei, eu também não. Voltando agora, eu peguei loucão em Cuiabá. Pô, 2.000 contos, solteiro, morava numa kitnet, o resto era tudo pra farra. Só que eu lembro que meu dinheiro encerrava em 5 dias. E eu comia alface com pipoca. Sério, velho, zoado. Meu Deus do céu. E aí você ia beber. Eu lembro que eu comecei a me afundar muito mais em droga, em bebida, cara, porque eu me revoltava muito com isso, né? E Satanás sempre vinha com a acusação de que eu não tinha um futuro. Era sempre essa acusação. Pesado, sempre, né? Você não tem futuro. Olha o que você é. Você não é nada. Aí sempre vinha, e se você tivesse sido amado pelos seus pais? E se você tivesse morado com sua mãe? Você já estava formado, mas olha o que você é. Então, eu sempre me revoltei muito. Era sempre essas as minhas acusações. Nunca era o meu pecado. Olha que interessante. Porque eu já estava no lamaçal. Porque o pecado não fazia diferença. O pecado, na verdade, era o que fazia a sua fuga para aquela acusação. Exatamente. Então, ele nunca ia te acusar. Ele não é daquilo que ele tá me enterrando. Ué. Então, ele chegava para mim falando do meu futuro. Você não tem futuro. Você não tem futuro algum. Caramba. Então, eu comecei a me revoltar. E eu lembro que um dia, eu tava muito alcoólatra, muito assim, de ter em casa... Eu não bebia mais cerveja, não bebia isso. Eu só bebia pinga, só isso, mais nada. Eu bebia para sair de casa, eu bebia quando chegava em casa, fumava demais, estava enorme, né? Eu acho que você lembra quando eu cheguei na igreja. Pesava uns 130 e tantos quilos, barbudo, cabelo nas costas, loucão. E no dia 6 de setembro de 2006... Pouco antes do seu aniversário. Pouco antes do meu aniversário, eu conversei com meu irmão alguns assuntos, e meu irmão, ele trouxe as dores dele, né? E aí o Satanás chegou para ele assim, para mim e falou, você não conseguiu influenciar nem seu irmão. E ele vai ser igual a você. Eu lembro que eu virei assim, eu fiquei tão assim que eu dei um soco no computador, tava conversando com ele no MSN, de revoltado, e eu fui na geladeira e eu comprava uma pinga caseira, que vinha sempre numa garrafa PET de 2 litros. Garrafa PET, meu Deus do céu! Jabes, diante de Deus, eu acho que eu bebi naquele momento ali 1 litro assim no gocó. Era um sentimento de se destruir. Porque eu não sei se quem tá me vendo entende isso que eu tô falando. Aperto. Um aperto no coração, assim, e cara. Parece que não tem fim. Ele não tem fim, vai. Você fala aquele vazio, aquele buraco. E eu lembro que eu bebi tanto que eu ajoelhei assim no chão e dormi. No chão da sala. Desmaiou, né? Desmaiei. E, cara, foi muito louca a minha conversão, assim, velho. Porque foi Deus, não tem um mérito meu. Sim. Eu acordei. Eu lembro, antes disso, eu passava muito aqui na frente da igreja. E, assim, eu tinha, você sabe, né? O pensamento que eu tinha, meu pensamento político, né, à época. Então eu passava aqui, esses bandos de burguês aí, tudo burguês, essa elite, né, porque eu via muito carro grande na frente da nossa igreja, e a nossa igreja era conhecida por isso na época, né? Era uma fama. Essa igreja de rico, além de ser igreja e tal, e eu tinha um ódio por Assembleia de Deus, porque meu pai era pastor da Assembleia de Deus. E por mais que eu não conversava com meu pai,
eu vi os julgamentos que meu pai sofria por conta de mim. Dos irmãos que não queriam estar comigo, porque eu era desse jeito, e condenavam meu pai por certas coisas. Entendi. Então eu via isso, e eu tinha uma raiva muito grande. E eu passava aqui, eu tinha ódio dessa igreja. Eu falava, coisa horrível, olha o tanto de carrão aí, igreja dos ricos, igreja dos burgueses. Ponto. Na noite, abre um aspas, que eu preciso lembrar disso, na noite anterior, eu lembrei disso agora, eu tava na Getúlio. Sim. Eu tava muito louco na Getúlio. E eu fiquei com a menina na Getúlio. E e eu lembro que a gente sentou num lugar e começou a conversar, e aí a conversa começou a ficar boa, né? E ela contou que ela tinha perdido o pai tinha um tempo, ela estava muito revoltada e tal. Mas assim, ela é crente. Eu falei, você é crente? Mas o que você está fazendo aqui? Não, eu não bebo, eu não faço nada disso e tal, mas foi um jeito que eu achei. Eu falei, você é crente de igreja? De que igreja? Eu sou da Adna. Misericórdia. Eu falei, que igreja? Ela, aquela igreja, não sei onde. A dos ricos? A da galera do PSDB? Não sei o quê. O cara era fixado no negócio do partido. Eu era muito bitolado. Eu sempre, assim, pra quem não sabe, eu fui correligionário do PT, eu fui muito louco, assim, né? Não tô nem nada político, tá? Não, é só questão, né? Eu era bitolado, eu não tinha conversa. Então, cada um na você sua... era abraçado na sua ideologia e acabou. Eu não tinha uma abertura pra isso. E aí essa menina falou, eu sou da Adna e tal, não sei o quê. E ela começou meio que me evangelizar. Caramba! Sim, cara. Ela começou a falar comigo. E essa menina foi pra Campo Grande, né? E aí, beleza. Fui pra casa, dormi e tal. E aconteceu o que aconteceu. Bebi, deitei no chão, desmaiei. E eu lembro que eu do nada, assim, cara, eu levantei. Do susto. Levantei. E eu vi uma calça aqui, eu peguei a calça, vesti a calça, peguei meu Adidas, vesti uma camiseta e saí sem rumo. Você simplesmente... Sem rumo. Mas tomou um litro de café e zerou. E o corpo assim, eu não olhando nada e suando muito, assim, eu tava muito barbudo naquela época, muito cabeludo, cara. E eu vim e entrei dentro da nossa igreja. Caramba! Você veio lá do a pé, vim andando. Desceu aqui. Sem noção. Quando eu sentei, nossa igreja era pequenininha, era metade um pouco, né? Tinha aquela paisagem no fundo pintado uma cachoeira. Não sei se você lembra, tinha uma cachoeira pintada. Mas já era do templo maior já. Sim, o templo só era baixo, né? Isso. Era do templo maior, mas era baixo. E eu lembro que eu cheguei, as cadeiras azuis ainda, aquelas cadeiras de plástico, plástico não, aquela poltroninha sequinha. Azulzinha. E eu sentei na última cadeira e era culto das 5. Doni tava no teclado. Tinha o Diogo, tava tocando violão. Diogo já é pastor lá em Sorriso. E Michele cantando, Denilson tocando. E aí aquele louvor assim, né? E aí o pastor falando manso, e eu, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Que igreja ridícula, velho. O que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui, cara? E aí nisso uma voz, foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Uma voz veio audivelmente no meu ouvido e falou assim, é aqui que eu vou fazer a minha obra na sua vida. Meu Deus, e aí eu não lembro de mais nada. Aí eu só lembro do pastor, alguém nessa tarde gostaria de aceitar Jesus? E eu fui aos berros, chorando lá na frente. E a primeira pessoa que me abraçou na igreja foi o Bebeto. Então o Bebeto me abraçou. E seja bem-vindo, cara. Deus é contigo e tal. E aqui deixei aquilo no altar. Eu chorei muito. E eu deixei aquilo no altar e eu voltei pra casa. Beleza, sou crente, né? Só que o Espírito Santo me conduziu a abrir o computador. E até então, é igual eu tô te falando, foi Deus, sabe? Não era Ismael. Você tava meio que... Parece que eu era um avatar, velho. Eu era um avatar. Eu era um avatar. Caramba! Eu estava naquele dia como um avatar do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a controlar meus dedos, minha mente, meu coração, tudo. E eu voltei para casa, eu abri o computador, abri o Orkut e procurei a comunidade da Adna. E entrei na Adna. Orkut, galera. E eu criei Orkut, meus irmãos. E eu lembro que eu criei um tópico. Lembra disso? Você lembra disso? Eu criei um tópico, irmão. De discussão, era tipo um fórum. Eu abri um tópico, preciso de ajuda, me converti hoje. Aí o título era esse embaixo, galera, meu nome é Ismael, me converti hoje na igreja e eu preciso de ajuda,
sou viciado, tal, preciso de não sei o que e tal. E aí uma pessoa me falou comigo embaixo, foi a Kelly. A Kelly chegou e falou, oi, tudo bem? Meu nome é Kelly. Poxa, me adiciona no MSN aí eu vou te mandar no depoimento. Ela mandou o depoimento no MSN dela. Nossa, gente, vocês são nostalgia aqui agora. Depoimento, MSN Tururi. Ainda não aceita o depoimento pra não mostrar o MSN pra não publica. dela. Não, porque tinha essa mecânica, você queria mandar alguma coisa... privada pra ninguém ver, manda depor e fala lá, não aceita o depoimento. Né? Fica lá, fica escondido pra você. Porque aí também no Orkut, galera, tinha uma parte de depoimentos, onde a pessoa falava bem de você aceitava ficar no seu mural lá pra sempre. Pra quê? Não sei, mas era tinha pra inflar o ego, né? Era pra ego. O Jabs é um grande amigo e não sei o que lá. Não, fora a zoeira que rolava, né? Também. E os depô também viravam pras brigas internas, né? Você queria detonar, você tinha depoimento. A treta que você tem hoje num grupo de WhatsApp, você tinha os depoimentos do Orkut. Você tinha os depoimentos do Orkut. E eu adicionei a Kelly e a Kelly me abraçou, cara. A Kelly, ela literalmente cuidou de mim. E eu chamei ela pra conversar. Ela já falou pra nós aqui que Deus falou pra ela assim, falou, ó, você vai cuidar desse menino aí. E ela falou, de jeito nenhum. E aí Deus falou, a missão é essa. Sua missão é essa, cuidar do Ismael. E assim, a Kelly cuidou de mim, cara. E assim, cuidou do jeito Kelly de ser, que é muito bom, né? A Kelly é atenciosa, mas ela tem o jeito dela também de não facilitar também, e acho que era o que você precisava. Eu tinha que ter aquilo naquele momento. E eu lembro assim, que a Kelly foi muito diferente do que... Hoje a Kelly é muito mais aberta, né? Naquela época a Kelly era meio fechadona, assim, só era poucos amigos, né, e tal. Era só... Então, e a Kelly me abraçou. Lembro que naquele dia, aí uma das coisas assim, ó, meu nome é Kelly, eu também sou da Adna, não se apresentou como filha do pastor. Legal. Não se apresentou, falou, meu nome é Kelly, eu sou da Adna também, sou da galera dos jovens, e Deus colocou no meu coração pra te ajudar. Ponto. Parágrafo posterior. Mas, se você não souber diferenciar que eu estou aqui só como uma amiga, você pode me excluir. Caramba. Desse jeito. Eu falei, não, cara, pode ficar tranquila. Jeito Kelly, tá, galera? O jeito Kelly, né? A Kelly sabe. Eu não Kel. Na época era Kelly ainda, virou Kel um pouco depois. Não, Kelly, beleza, obrigado, eu preciso de ajuda assim. Ela, então tá, ó, essa semana tem um cinema e tal, não sei o quê. Mas só que até chegar na semana, eu e a Kelly conversamos muito. Então eu falei tudo pra ela, cara, meu nome é tal. E uma das coisas que chamou muita atenção dela à época é falar que eu gostava de ônibus. Papo de maluco, não, né? Como assim? Assim, gente, temos umas mais de 1.000 pessoas aqui na igreja. A única pessoa que a gente conhece que é apaixonado por ônibus ao nível Ismael é só o Ismael. Eu lembro que a internet me ajudou, porque eu lembro que quando eu criei... Tinha uma comunidade, não tinha? Eu amo andar de ônibus. Eu amo andar de ônibus, aí eu descobri os busólogos, a busologia, né, e tal. Então, achei minha tribo, né? E a galera ria pra caramba. Comunidade do Ismael, eu odeio acordar cedo, amo andar de ônibus. Outra que eu amava também, que eu tinha pra me divertir. Todo mundo acha que eu uso Dorgas, então... Você lembra disso? Acho que essa eu não tava, não. Essa eu não tava. Depois que eu me converti, mesmo assim, a galera achava que, tipo, não, esse moleque continua usando Dorgas. Muito louco. E na época era Dorgas, né? Você lembra dessa zoeira, né? Era muito bom, cara. Então... A Kelly me abraçou e eu lembro que eu vim num cinema, assisti um filme, e aí eu conheci Ivo Júnior, Sária, não sei se você lembra de Danilo Bertolotto, Misael. Tá lá na Batista, eu achei que na Rio Novo, né? E o Misael, que tá em Primavera. E eu lembro que a primeira coisa que a Kelly falou, gente, isso aqui é o Ismael. Você acredita que ele gosta de ônibus? Então, enfim, foi assim que eu entrei. Aquela risada sem graça. Gente, eu gosto. Pois é, né? Não quero explicar muito, não. Então foi assim, cara, que eu encontrei Jesus, entrei na Adna, que eu me converti, né? E aí você chegou aqui bem na época a gente tava até conversando antes, que você chegou na época da liderança do pastor Ivo, né? Hoje pastor Ivo. Isso, exatamente. Né? E aí, na época era Ivo, né? E aí, uma figura... O pastor Ivo é uma figura. Não, ele é icônico. O jeito dele é engraçadíssimo. Coração, 100% coração. Eu preciso também fazer uma justiça aqui. Kelly me ajudou, mas quando o Ivo assumiu a liderança dos jovens, nossa, cara, Ivo me levou pra casa dele. Eu dormia na casa do Ivo Júnior todo fim de semana. Todo fim de semana. Não, tio Ivo me adotou.
Eu lembro que eu tinha um chulé horrível, tenebroso, assim, muito ruim, cara, era muito difícil, assim. E eu tirava, você lembra da casa de Ivo Júnior? Você chegava aqui por baixo, você subia a escadinha, né? Eu deixava lá embaixo. E eu lembro que eu já tava lá, assistindo o filme e tal. Tio Ivo chegava de carro com aquela L200. Meu Deus! Ismael! Vai passar um álcool nesse pé! Na minha casa você não fica desse jeito. Então, tipo, eu via lá, ele chegava, toma, álquinho aqui, álquinho. Eu passava álcool no pé e tal. Tio Ivo cuidou de mim. Foi muito bom. Eu passei o meu discipulado, cara, eu lembro, assim, as pessoas... tem uma cobrança muito grande de discipulado, eu entendo assim, senta aqui para aprender. Às vezes o discipulado é na mesa com amigos. Discipulado é de pessoas que te adotam. Então eu fui adotado por uma família, praticamente, e por amigos que me discipularam. O Kelly me discipulava a semana inteira. É mais do que te passar técnicas. Exatamente. Demonstrar para você. Eu acho que o discipulado é isso. Demonstrar para você o que é o evangelho. Exatamente. Cara, você tem um conceito e você gosta muito de falar sobre o amor, sobre o perdão, sobre essas coisas, porque essas coisas mexeram com você e foi aonde Deus restaurou a sua vida. Sim. Então, não adianta eu vir aqui e falar para você, não, porque eu já ouvi assim, eu perdoo porque eu não sou besta, porque se eu não perdoasse... Não, se você tá indo por esse caminho, por técnicas... Desculpa, você não conhece o evangelho. O evangelho ele é transformador, cara, ele é verdadeiro, e ele muda. A gente ouviu histórias aqui, já algumas histórias aqui, a sua não é diferente, de uma transformação muito profunda. A do Henrique, cara, eu acho que a do Henrique, eu fiquei vendo assim, eu falei, cara, sabe, você fala assim, não é possível, né? Não é possível, eu ria de nervoso. Você viu que no episódio tem hora que eu fico rindo. Eu tava olhando, eu lembro que eu tava assistindo assim, é o Henrique todo amável, né? Olha, pai, me perdoa o que eu vou falar, mas aconteceu isso. Cara, Deus é um Deus louco demais, né? Então, assim, meu discipulado foi muito bacana, foi muito bom, né? Tive muito tempo de mesa com o Ivo Júnior, na época o Bebeto Porque ainda... se você parar pra pensar o que Jesus fazia, era exatamente isso. Não era os discípulos andavam com ele. Exato. E aprendiam de andar com ele. E ver ele Jesus fazendo. Não tinha uma escola de técnicas. Exatamente, não era de métodos. Exatamente. O método tal, você aplica assim, eu descobri um segredo assim, assado. Não. Eles viam a diferença, falaram assim, tem algo diferente nele. Exatamente. E é no andar, no caminhar, né? E eu lembro que nessa época o Beto ainda não era muito... Pastor Humberto, né? A gente se corrige, né? Pastor Humberto. Eu tenho dificuldade. Qual quando o irmão Pedrinho foi consagrado pastor? Pedrinho, cara. Eu era seu irmão Pedrinho, cara. Tinha dificuldade. O pastor Pedrinho, né? Enfim, o pastor Humberto, hoje, na época, Beto pra gente, ele não era muito nosso amigo, ele ainda estava também se envolvendo, mas estava sempre junto com a gente. E eu lembro de uma vez que o Beto chegou pra mim, cara, orando comigo. Ele não namorava a Kelly ainda. E também ele abençoou minha vida muito, assim. Ele falou, cara, eu também vim do mundão. Aí eu encontrei alguém igual a mim. Tipo assim, porque Ivo Júnior, filho de crente. Misael, filho de crente. Danilo, filho de crente. Kelly, filho de crente. Vinícius, filho de crente. Todo mundo cresceu aqui. Todo mundo aqui. Então o pastor Humberto, à época, eu me identifiquei com ele, que, cara, ele começava a contar as histórias. Eu falei, cara, esse cara... Sabe o que eu passei, né? Ele sabe o que eu passei, cara. E ele chegava, cara, eu sei como é que é difícil, cara, a gente vai ficando tal. Então eu tive uma escola muito boa, entendeu? E quando foi em abril de 2000 nossos retiros na época não era no carnaval, era na Páscoa. Esse retiro teve um período que ficou foi mesmo, na Páscoa, né? A gente fez na Páscoa de 2007, que veio o Daniel da África, né? Lembra o Daniel. O missionário Daniel e a esposa dele, Daniela. E numa ministração da Daniela, que ela pregou sobre Isaías 6, que é a minha pregação favorita, é uma das que sempre que eu tenho oportunidade que Deus manda, eu prego, é que o ano que morreu o rei Uzias, né? Foi aí que Isaías viu a glória de Deus. E Deus falou assim comigo, mas o seu Uzias, que está atrapalhando de você ver minha glória, é o perdão para os seus pais. Então, naquele retiro, Deus falou isso comigo. Falou, cara, o que está te atrapalhando de você crescer em mim é o perdão para os seus pais. E eu lembro que eu saí do retiro, cheguei na casa do Ivo Júnior, não sei se você lembra do Carlinhos, você lembra? O Carlinhos ficou com a gente uma época aqui. Carlinhos que era desse tamanho? Enorme, né? E o Carlinhos sempre vivia no Ivo Júnior, a gente sempre tinha aquelas reuniões lá no Ivo Júnior, aquela coisa, e o Carlinhos do nada chegou pra mim e falou assim, mas você precisa
liberar perdão pra alguém. Aí eu falei, não, já sei quem é. E eu liguei pro meu pai, me consertei com meu pai, me consertei com minha mãe. E aí, de abril de 2007 pra lá, minha vida mudou totalmente. Aí conheci a Jessie, entrei no louvor, não sei como, não me pergunte como. A história do louvor você veio acompanhar a Jessie, não foi? Na verdade, assim, eu lembro que foi uma zoeira tão grande, Ismael no Azaf, que porque, assim... pessoal, pra quem não entende, naquela época, houve uma época da nossa igreja que aconteceu, tinha muita gente. Demais. E aí, o Diogo, na época que era o líder, falou assim, gente, vamos fazer uns testes aqui pra dar uma organizada. Na verdade, o Diogo, antes disso, o Diogo, ele fez que, assim, ele queria fazer uma seleção pra criar uma equipe, 2 equipes. Porque quando você tem muita gente, você não tem ninguém. Aí ele abriu pra igreja e falou, ó, quem quiser fazer um teste, a gente vai estar aqui sábado, tal hora, e você vem, faz o seu teste, se você passar, vai estar eu, Ricardo, não sei se você lembra do Ricardo. Ricardo é meu vizinho hoje. Legal. Ricardo, o pessoal vai estar, a gente vai estar. E a Jéssica, eu lembro que uma determinada vez eu fui numa vigília na época, né? Isso era o namoro nosso na época. Vamos vigília? Vamos pra vigília, pá! Vigília nunca, né, mano? Aí uma irmã chegou pra Jéssica e falou, isso que te digo... Te chamei pra estar no altar cantando e não sei o que. Aí eu me enchi, falei, caraca, escolhi uma cantora, mano. Já era. Você é marido, só. Abalei, né, velho? Já é. Aí abriu esse negócio, falei, Jéssica, você tem que fazer. Não, Deus me livre, eu não faço. Jéssica, cheia da vergonha, não faço. É que, gente, a Jéssica, ela é bem discreta. Bem, o oposto de mim, assim, totalmente. Eu acho que é aí que Deus traz equilíbrio. Opostos, né? Traz o equilíbrio. Aí, cara, a dona Helena falou assim, mas vai com ela. Falei, não falei, você tá louca, né, dona Helena? Misericórdia. Na minha mente, você tá louca. Na minha mente, você tá louca na boca. Misericórdia, minha sogra. Misericórdia. E aí, vai com ela. Eu falei, tá. A Jéssica falou, você vai? Eu falei, vou. E a Jéssica entrou, e aí você tinha que escolher uma música, cantar uma estrofe e o coro da música. É só isso. Com o Ricardo e mais nada. E a música que eu coloquei no meu coração foi a Águas Purificadoras do Diante do Trono. Isso que eu ia falar, eu lembro que era Diante do Trono. E aí eu lembro que vinha, aí o Diogo, Ismael, todo mundo, está fazendo aqui, mano. O pessoal chegou aqui, meu Deus do céu, cara. Vamos pro próximo, o próximo já fica do jeito aí. Vem logo, Ismael, bora, senta aí, vai, que música é? Falei, Águas Purificadoras. Aí cantei e tal. E passou um tempo, eu lembro que o Ricardo... Você pediu o tom, Flor? Não sei nada de tom. Qual tom? Eu falei, original. E aí eu mandei... Ô, Tom, esse que eu vou cantar agora. Esse que eu vou cantar. Eu mandei, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Aí eu lembro que o Ricardo fez assim... Beleza. Falei, cara, passei nada, né, mano? Porque outro tempo meu que pouca gente sabe, eu tinha uma bandinha de rock lá em Vitória. Eu ia falar, eu lembro que você era roqueiro. Cara, era só se divertir, tal, gritando, pá. Eu nunca aprendi música. E passou o tempo, eu lembro que eu tava vindo de um futebol, tava eu e a Jéssica vindo do futebol. Óbvio que a Jéssica jogou mais que eu. Com certeza. Joga muito mais que eu. Isso a gente sabe. Levei muito gol da Jéssica. E aí eu subindo aqui a rua, o Diogo disse, não, Jéssica, vem aqui. Seguinte, Jéssica, você passou, mas você vai ficar um tempo assistindo a gente, porque você tá muito nervosa, você tem uma voz muito trêmula, mas seu contralto é bom, mas você vai passar aí uns meses só vindo no ensaio, mas não vai... E vocês, você passou, domingo que vem você já vem aqui, você já vai cantar, você vai ficar na base, e domingo que vem já é a sua equipe. Aí eu lembro que eu fiquei assim, não, Diogo, mas tem certeza? Não, cara, sua base é boa, você tem uma base muito bacana, e a gente tá precisando de base, e eu preciso que você venha já domingo que vem aqui. Cara, eu olhei pra Jéssica, até a Jéssica, você? Ninguém, eu virei piada. Eu não vou dizer que foi piada, mas que foi estranho. Foi. No dia que a gente chegou, o louvor sobe, aí tá o Ismael lá. De gravatinha verde, camisa branca e calça preta. De uniforme. Eu falei, mas gente, não, foi piada. Eu lembro que Ivo Júnior chegou pra mim e falou, pastor Ivo Júnior, falou, Ismael, não, esse louvor tá zoado demais. Eu olhava pro Gerson assim. Entra... Olhei pro Gerson, assim, o Gerson lá no som, só olhando aqui. E aí, cara, eu entrei no louvor. E eu lembro, cara, que eu assim, agora a gente vê a Kelly chorando muito, né? A Kelly agora é uma manteiga derretida. Mas na época a Kelly não chorava muito. E eu lembro que o Diogo não sabia da minha história, mas a música da minha vida é Preciso de Ti, né? Eu escutei essa música internado numa clínica de droga. Lá, cara.
E eu ouvi essa música falou muito comigo. E aí, uma das músicas escolhidas foi Preciso de Ti. Eu chorava muito. Já pro primeiro dia. Aí eu lembro que quem puxou foi a Gislaine, se eu não me lembro. Meu Deus, se eu não me engano, Gislaine. Canta... E aí... Absurdo. Eu lá no back chorando e cantando, a Mauri cutucando eu ficava perto da bateria, ele, para de chorar que tá tudo desafinado. A Mauri é uma figura. Aí eu olhei e a Kelly, assim, chorando muito, e eu tenho essa cartinha até hoje, a Kelly escreveu assim... Ela tava embaixo? Embaixo, e ela pegou e entregou uma cartinha. Na verdade, quando eu entrei no louvor, a igreja estava reformada, a gente estava na metade da igreja, lembra? Que ficou com uma cortina, realmente. Azulzona, e ficou na metade, e a Kelly foi e entregou para mim um papelzinho, e ela falou, é muito lindo ver o que Deus está fazendo, e tem muito mais do que Deus vai fazer na sua vida. Você entrar no louvor, nossa, eu lembro até de coin, cara. Você entrar no louvor, já ministrando a sua música, caramba, é prova de que Deus está fazendo. Então... foi muito bom, e foi aí daí pra frente, comecei já, aí em 2007, foi o último ano do Ivo Júnior, em 2008 entrou a Jusce, não sei se você lembra, a nossa líder, né, nos ensinou a orar. Essa ensinou. Nós temos, cenáculo foi nosso canto de oração. Lá no fundo também, nas mangueiras. Em 2009 entrou o pastor Dias, lembra? Não, na verdade era o Ed. Depois, o pastor Dias foi embora, o Edson assumiu. Não foi o contrário? Não. Enfim. Enfim. E 2010 aí foi Bebeto e companhia, e aqui estamos. Casei em 2010, né? E aí são 16 anos já de AD, né? Cara. E hoje você tá você passou um tempo liderando adolescentes, Sim. né? Um desafio, Sim. e um trabalho. E eu lembro Muito que os bom, adolescentes estavam vindo de uma fase ainda se adaptando e não fazendo. Tinha trabalho assim, né? E aí tinha ali algumas iniciativas e tal, mas e aí Deus colocou essa missão para você. E aí eu acho que é um desafio, né? Foi, cara. Foi uma loucura. Na verdade, eu vim com essa camisa que eu ganhei de uma adolescente na época, que é a Débora. Débora, você lembra? Você me deu essa camisa aqui. A Débora tá nos Estados Unidos. Não sei se você lembra da Débora, nadadora. Sim! Ela tá nos Estados Unidos? Sim, ela foi pro Corinthians, nadar em São Paulo, e ela foi tão bem, passou numa prova e foi chamada para ir para os Estados Unidos. Que bem, cara, veremos a Débora numa Olimpíada, muito em breve. Ela tá lá. E eu vim com essa camisa porque eu lembrei dela, eu sei que ela vai assistir, e ela me deu isso aqui. Pois é, abraço, Débora. Se um dia você vier pra Cuiabá, já fica mais do que daqui convidado. 4 dias ela chega, a Debinha chega daqui 4 dias. Vai Sério? chegar ela e o namorado, ela tá trazendo o namorado. Ela tá namorando um americano, vai casar com ele. Já vamos ver se a gente cara, consegue agendar pra trazer a Débora. Vai ser muito bacana. A história da Débora é muito bacana. E aí, quando o Bebeto assumiu em 2010, nós tivemos um vice-líder com o Bebeto aqui, que foi o Vicente. Não sei se você lembra dele. Vicente ficou em 2010. O irmão dele trabalha lá no tribunal comigo. Show, é verdade. Cruzava com ele ali pelo Tribunal de Contas direto. E aí, em 2011, o Bebeto, sei lá, ele bateu a cabeça em algum canto, Deus falou com ele, falou, Ismael, eu queria que você me ajudasse na vice-liderança dos jovens. O Vicente, ele era o vice-líder naquele retiro que a gente fez em Jucimeira, que era... Moché, Eres, Condó. O retiro que, meu Deus do céu, aquele retiro que o ventilador cortava os morcegos no meio, você lembra? Nossa, em Jucimeira, mano. Então, de Jucimeira. Em 2012, sim. Você já era vice-líder? Já era vice-líder com o Beto, já. Porque ele tava no CPA. Exatamente. Ele saiu do CPA, veio pra cá, em 2000 Deus direcionou ele pra um outro rumo. Em 2011 ele saiu, e aí o Beto me chamou pra ajudar ele junto ao João. Então, desde 2011, eu já venho junto de liderança. Quando o pastor Humberto e a missionária Kelly foram chamados para a missão Estados Unidos, né, que foi 2015, eles deixaram, e eu lembro que eu estava viajando, eu estava fazendo uma viagem de fim de ano, e a Kel me ligou, falou, mas onde você tá? Eu falei, eu tô aqui em Costa Rica, em Mato Grosso do Sul. Costa Rica, não vai chegar... Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, gente, tá? Você vai chegar aqui quando? Eu falei, Kel, eu acho que eu vou passar minhas férias, né? Era reunião de obreiros de janeiro, já que era instituir a liderança. Ela, tá, então o Beto vai te ligar daqui a pouco. Uhum. Aí eu lembro que eu peguei, tava vindo de carro, voltando, eu não ia chegar a tempo da reunião mesmo e tal, e o Beto me ligou, falei, mas o pastor pediu pra me te ligar, que ele tem uma missão e ele quer saber se você aceita. Aí eu falei, tá, que missão é essa? Eu falei, liderar os adolescentes. Eu falei, cara,
que é isso? Não, tipo, eu dei uma negativa na hora. E não dá resposta nenhuma, não. Chega aqui e conversa com o pastor. Uhum. E o pastor Edivaldo, assim, a gente tem umas coisas que o pastor... ele tem um transmitir de Deus, assim, que quando ele fala algo, pede algo, te dá uma missão, não tem como, você quase não consegue questionar, porque você fala assim, cara, Deus está pedindo, você, né? E o pastor chegou e falou, Ismael, hoje nós temos um problema aqui, né, dos teens, dos adolescentes, na época não era teens, né? Eu queria que você viesse com essa pegada que você teve junto com o Humberto aí, traz isso para os adolescentes, meu filho, assume essa missão, nos ajude nisso aí, tal, não sei o quê. Teve como, né? E aí, em 2015, a gente assumiu os adolescentes aqui, e foi muito bom, porque assim, hoje eu vejo muito jovem que está conosco, assim, hoje a gente tem uma casa aí de uns 20 jovens que estão conosco, que foi adolescente que eu cuidei, né? Então foi 2015. Não, então, aí que eu vou te falar um negócio, que a minha experiência é que eu trabalhei no Ministério Infantil com 15 para 16 anos. E aí você vê a molecada tudo de 16, 7 anos na época, tudo chegando nos jovens, é um momento que você se sente velho, mas ao mesmo tempo você se sente feliz, porque, cara, como essas você crianças... Vê a progressão, como né? como eles evoluem. Alguns a gente sabe que acabaram... a parábola do semeador. Alguns os espinhos levaram, alguns ali se deixaram levar por uma situação ou outra, mas uma boa parte deles permanece. E isso não é mérito meu, mas quando você participa lá no começo e você vê agora, assim, que ainda permanece... E a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia nunca, né, Jabes? Então essa galera que foi ministrada por nós aí no departamento infantil, nos adolescentes, por mais que eles estão aí meio que dando uma voltinha aí fora, vai um dia germinar algo ali que eles vão retornar. Então, em 2015 eu assumi os teens junto com a minha melhor amiga, né, minha companheira, Dona Jessie, né? E foi um desafio muito grande, foi algo assim muito diferente, né? Diferente. E aí, desde então, tem um casal que ficou comigo e tá comigo até hoje. São nossos amigos há muitos anos. A Lorena é amiga da Jéssica, já tanto que elas são irmãs há décadas, né? Na época que a Lorena tinha cabelo laranja ainda, né? Entregava marmita pelo Boa Esperança. Aquele momento que você dá queimada no amigo que não hoje, gente, assessora do Tribunal de Contas. Cara, Deus faz muito na vida da Lorena. E a Lorena e o Gabriel junto com a gente naquela época, né? Sumiu junto com a gente. E sempre... É bom você ter sempre alguém que você pode realmente contar. Eu falo que a Lorena e o Gabriel, eles são, assim, além de grandes amigos, né? Nós somos padrinhos de casamento deles. A Lorena, eu sei que isso não tem muito no meio evangélico, mas a madrinha da Nelena e do Joaquim. Tanto que a Nelena tem um amor pela Lorena que é fora da casinha. Normal, assim, né? E eles estão, e nós assumimos, e foi um desafio, né, cara? Porque a gente pegou algo muito, muito assim, dando continuidade. O Vanderlei fez um trabalho excelente, cara. Ele trabalhou, acho que uns 2, 3 anos dos teens, né, os adolescentes. Então, na verdade, eu peguei já uma continuidade do trabalho do Vandeco. Porque, assim, o que existia antes do Vanderlei era muito disperso. E o ele Vanderlei foi trazendo. O primeiro congresso de adolescentes foi o Vanderlei que fez. Aí ele foi trazendo. Sim, e aí eu lembro, cara, que quando você assumiu, você continuidade. E isso que é o reino, gente. Para quem tá acompanhando a gente, e muitas vezes a pessoa quer deixar a sua marca. Cara, é o que o Paulo falou, ó. Um prega, o outro dá rega, mas quem dá crescimento é o Senhor. Deus. Entendeu? Um não tem Paulo, não tem Apolo, é Cristo. Acabou. Uma das coisas que eu fiz, cara, foi não mudar praticamente, assim, só mudei o nome de adolescentes para teens, né? Mantivemos os mesmos dias. E permanece até hoje. Permanece até hoje. Leopoldo dando continuidade, Júnior deu continuidade. Então, assim, a gente deu continuidade no que o Vanderlei fez. O Vandeco fez um trabalho excelente, né? E, assim, eu peguei a vibe, assim, eu só colhi os frutos do Vanderlei, mais nada. Tanto que teve um culto que nós fizemos aqui, e eu lembro que tinha uns 120 adolescentes. Eles contaram, tá lotado o anexo. E o Vanderlei tava nesse culto. E eu chamei o Vanderlei e falei, cara, não tem nada a ver sobre mim e a Jessie. Isso aqui a gente só tá colhendo o fruto do seu trabalho.
E o Vanderlei se emocionou muito, os meninos vieram, abraçaram, foi um momento muito bom, muito lindo. E assim, os adolescentes foi um momento da minha vida, cara, que foi assim louco, porque quando eu assumi em 2015, eu e a Jéssica estavam tentando ficar grávidos, né? E tentava, e não dava certo nunca, cara, nunca, não dava. E aí um dia a médica falou, olha, Jéssica, tem que fazer um exame com o Ismael, pra ver se é com ele, né? E eu lembro que eu fui fazer o pior exame da face da Terra, e resumo livre, e cheguei lá e o médico pega o resultado e ele, sem sabedoria alguma, lê dessa forma. O problema é com você, cara. É você que não vai conseguir ser pai. Aquela gelada. Cara, eu já recebi muitas notícias horríveis na minha vida, mas essa aí eu fiquei assim... Falei, porque, cara, somente 10% dos seus espermatozoides são viáveis. Meu Deus. Viáveis. E dos 10%, somente 5% estão vivos. Então a probabilidade de você ser pai de uma maneira normal... Esquece. Eu acho que naquela hora ele queria vender a infertilização em vida. Na hora ele já puxou um papel, ó, aqui e tal, não sei o que. Jesse falou em dinheiro, Jesse já fechou a cara, eu tava assim atônito, né? Saí de lá e eu lembro que eu comecei a chorar no carro e falei, poxa, que triste, o que aconteceu comigo? E ele falou algumas das possibilidades, né? Talvez foi o uso de drogas excessivo, alguma coisa. Ele falou assim, eu fiquei arrasado, cara. E aí o perigo de vir as acusações na hora, né? Só que aí o bom da mulher ajudadora, da mulher sábia, da mulher... que cara, a Jéssica pra mim, bicho, eu vou falar um trem... Depois de Jesus... A Jéssica, velho, você tá louco, eu não me vejo, não existe ministério do Ismael, não existe, olha, não existe nada sem, você sabe o que eu tô falando. Gente, quando a gente, Deus coloca a nossa esposa, no seu caso, a Jéssica, no meu caso, a Ariadne, e você passa pelas situações, e nós dois já passamos por situações muito difíceis, E você olha pro lado e você vê assim, eu olho pro meu lado e vejo, cara, a gente tá comigo. A gente tem uma segurança muito grande. A cabeça da gente eu tava no carro chorando, e eu lembro que a Jéssica falou assim, essas palavras, ela falou assim, hoje o Senhor está nos dando 120 filhos. São os adolescentes, amor. E em breve ela vai dar a nossa menina, mas hoje nós temos 120 filhos. Amém. E em breve vai vir a nossa filha. Ela falou assim. Dessa forma, nós não vamos fazer fertilização, nós não temos dinheiro para isso, mesmo se tivesse, nós não vamos fazer, porque nós vamos cuidar dos filhos do Senhor, e no momento certo Deus vai nos trazer nosso filho, nossa filha. Ela sempre falava assim. Caramba. E eu lembro que eu vim para a igreja e eu liguei pro Igor, nessa época o Igor estava liderando, estava ajudando alguma coisa na igreja, ele trabalhava muito com Moabs aqui na igreja. E eu liguei pro Igor e falei, cara, preciso conversar com você. Vim aqui, chorei bastante com ele. Bebeto já tinha ido embora para os Estados Unidos. E o Igor orou por mim e tal. E assim, Deus ouviu o que a Jéssica falou. E eu lembro que a gente trabalhou nos adolescentes, assim, incansavelmente. Aí que a gente trabalhou mesmo. Meteu a cara. E quando foi em agosto de 2015... Aquele mesmo ano, a Jéssica ficou grávida. Nossa, que alegria. Só que a Jéssica perdeu. Isso pouca gente sabe, né? 2015, a gente não contou pra todo mundo. Teve uma primeira gravidez. Aí a Jéssica ficou grávida, deu positivo. Eu lembro que passou algumas semanas e a Jéssica teve um sangramento e perdeu. Só que... Olha, gente, assim, é um momento difícil. É um momento difícil porque, assim, a gente se questiona pra caramba, né? E o sentimento de culpa vem muito forte, principalmente em cima da mulher. Sim. E aí, assim, se a gente, nós como marido, não tem uma função de estar ali, olha, calma, vai dar certo, dá todo o apoio. A semente que a Jéssica me deu naquele dia da notícia, né? Eu trouxe o fruto para ela. Falei, amor, Deus vai trazer. Isso que é lindo no casamento, que Deus tá presente. Exatamente. No momento em que um fraqueja, o outro se ajuda. Vamos. Então, eu olhei isso pra ela e falei, vai dar certo. Cara, um momento vai dar. E aí, em setembro, de novo, ela ficou grávida da Ana Helena.
Já em seguida? Em seguida. A gente não perdeu tempo, trabalhou bastante. A gente queria muito, cara. Pô, eu já tava chegando nos 30, né, mano? Eu falei, pô, eu quero muito e tal. E a gente orou e Deus... E lembrando uma época, não sei se você lembra do Gabriel, lembra o missionário Gabriel? Uhum. Gabriel profetizou isso, cara. Ela me chamou no púlpito. Na verdade, eu tava em casa, eu ia não vir no culto, o Bebeto me ligou, falou, Ismael, onde você tá? Eu falei, tô em casa. Cara, pelo amor de Deus, o Gabriel disse que tem que entregar algo pra você. Ele tá te procurando aqui na igreja e ele vai pregar daqui a pouco. E hoje se arrumou rapidinho, nós viemos pra cá e entramos e o Gabriel procurou, cadê o rapaz do louvor que canta animado, né? Naquela época eu só cantava música animada. Veio aqui, aí ele profetizou, isso que eu vejo uma criança com você no púlpito, você ministrando e ela agarrada com você. Ela sempre... A Helena, né? A gente é agarrada com o Ismael e se precisar subir no púlpito, sobe. Sobe. Aí acabou que a gente se agarrou nessa promessa. Em setembro veio a Ana Helena, né? E aí, quando foi em junho de 2016, a Ana Helena nasceu. E eu lembro que vocês ainda passaram com sustos, né? A Ana Helena, quando foi no 3º mês que a gente foi fazer a morfológica, a ultrassom morfológica, né? Um dos melhores médicos que tem para ver ultrassom, doutor Anselmo. Detalhe, você sabe, né? Super detalhista. E disputadíssimo aqui em Cuiabá. Disputadíssimo. Foi nosso médico, né? Fez toda a ultrassom da Ana Helena. Numa ultrassom morfológica de quase 2 horas, a gente lá esperando, ele em silêncio, não falava nada, toda hora ele não falava, ele só ficava, só um minutinho, tá tudo bem? E ele é bem comunicativo, você chega, ele é super simpático. Não, ele tava muito em silêncio, aí ele terminou a ultrassom e falou, olha, eu não tenho uma notícia muito boa para dar para vocês. A gestação da criança, ela tá crescendo com um arco aórtico do coração dela, em vez de ser pro lado direito, que é o lado, em vez de ser pro esquerdo, que é o correto, tá nascendo do lado direito. Ela tá se formando por cima da traqueia. Então, o que acontece? Esse erro, essa deformidade, se crescer, a gente tem que acompanhar, porque pode ir comprimindo a traqueia e ela morrer. Na gestação. Aí vai ter que abrir, operar, né? E assim, não faz em Cuiabá, vocês têm que fazer isso em São Paulo. Então, cara, foi uma loucura essa notícia. Foi uma bomba, explodiu assim. E aí teve uma outra mulher no nosso meio, uma mulher de oração, uma mulher que não aceitou aquilo. Eu e a Jéssica ficamos assim, né? Sem saber quem foi fazer a ultrassom, a gente foi a Dona Helena. E Dona Helena, a gente entrou dentro do carro e a gente tinha um casinho branco. Eu lembro. Lembra? Dona Helena entrou, ela sentou no banco de trás e ela falou assim, olha, Deus está me falando há muito tempo sobre um hino que eu tenho que orar, chamado Cristo Cura Sim. A Ana Helena vai nascer perfeita, a gente vai orar esse hino, vai cantar esse hino na vida da Ana Helena até ela nascer. E a Ana Helena vai nascer perfeita. E dito e feito, eu e a Jess fizemos 6 meses de campanha de oração, todos os dias, lendo um versículo, orando e cantando. Contra os males deste mundo, caramba, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. 6 meses já orando. E toda a ultrassom eu chegava lá achando que via um milagre. Falei, cara, agora vai acontecer um milagre, vai acontecer uma loucura, e vamos chegar lá, e o Anselmo vai até se converter. E chegava lá, as notícias sempre eram piores. Sério? Todas as vezes as notícias eram piores. Ele fala, tá mais difícil. Ele, tá complicado, realmente tá formando por cima. Eu lembro que a última notícia que ele nos deu foi assim. Ele, olha, realmente cresceu, foi pro lado, tá comprimindo um pouco a traqueia. E eu pesquisei um pouco sobre isso, então provavelmente a gente não consegue ver na ultrassom, mas 90% das crianças que têm essa má formação é porque elas têm síndrome de Down. Então, provavelmente, a gente já tinha escolhido o nome, né? Provavelmente a Ana Helena vai nascer. Aí ele já veio acalmando, mas é normal, e tal. A gente só tem que preocupar com o coração, papapá. Eu lembro, Javes, que eu falei, cara, eu fiz uma oração com Deus assim, que eu não sei, não, isso é, gente, não copiem, tá? É eu e Deus. Experiência pessoal. Experiência minha, não tô falando que essa é uma verdade prática para você, é uma coisa minha com Deus. A Jéssica, ela começava já a pesquisar como que ia ser cuidar de uma criança especial. Com síndrome que demanda uma atenção diferenciada. Sim. A Jéssica já procurou sobre roupas, comida, alimentação. E eu já comecei a ir para um lado que
que geralmente crianças com síndrome de... pessoas não vivem tanto, vai até 40 anos, não tem uma vida baixa, uma expectativa de vida baixa. E a minha oração foi, eu falei assim, Deus, eu não aceito. Eu não aceito, Senhor. Senhor, a Ana Helena vai nascer perfeita, Pai. Ela vai nascer perfeita, Senhor. Isso está gerado no meu coração. Eu não sei o que é isso, eu não sei que oração louca é essa. Não é que eu não estou negando o presente que o Senhor está me dando. Eu não estou negando. Se o Senhor, se vir, mas Senhor, eu não tenho algo no meu coração dizendo que não é para me aceitar. E eu falava isso com a Jéssica, e a Jéssica ficava brava comigo. Não, se vir. Falei, tá certo, mas eu creio em nome de Jesus. Não, eu acho que mais, Regis, é esse que é o negócio. Eu acho que talvez você estivesse tendo um entendimento de que aquilo não aconteceria. Isso, exato. É mais do que, eu rejeito. Exatamente. Não vai acontecer. Não é assim. A fé gerada dentro de mim é de que não iria acontecer daquela forma. Que não seria daquele jeito. Não seria daquele jeito. E a Elis, ela teve um sonho que via a Ana Helena gritando, cantando. E ela um dia chegou chorando, falando, olha, essa menina vai nascer gritando um dia das nossas orações. A gente subia muito ao monte para orar sobre isso e tal. E a Elis falou isso, a Ana Helena vai gritar, a Ana Helena vai cantar, será uma cantora, esse negócio não vai... Ela não sabia falar direito, esse negócio não vai comprimir traqueia nenhuma, ela vai gritar e tal. Mas a gente teve um momento que a gente quis, chegamos num médico que foi da Jéssica, o que ia fazer o parto. A gente queria fazer aquele exame de retirar o líquido amniótico, que ali é bem invasivo, machuca, e esse médico chegou pra gente e falou, olha, nem crente o cara é, né? Falei, gente, vocês estão muito ansiosos. Se nascer, vai mudar alguma coisa? Pra que vai fazer a Ana Helena sentir essa picada lá dentro? Sofrimento. Vivam, curtam, é o melhor momento, é a gravidez. E amém. Aí, não se preocupe, né, com o dia de amanhã. O cara pregou pra gente, velho. Aí a gente mesmo, vamos deixar rolar. Olha, gente, semana passada nós tivemos um traficante pregando pro irmão. Hoje nós temos um médico não cristão pregando irmão. Então, assim, Deus usando as mulas aí violentamente. E aí, velho, eu lembro que a gente saiu do hospital, foi pra casa e vivemos. Só que a Jessi, super organizada, queria preparar tudo. Então ela não parou de estudar, começou a seguir mães de filhos especiais. Normal. Chegou o dia do parto, a Jessi... Que bom que, assim, ela se preparou, significava que às vezes as pessoas podem tentar interpretar mal aquilo que você disse, mas, assim, você tinha um sentimento de que, não, essa história tá diferente do que eu sinto. Exatamente. Mas a Jessi, como ela mãe, se abriu. Ela falou assim, filha, não, é minha filha independente. E eu vou amar eu também, dentro de mim... O seu amor existia. Existia. Dentro de mim, assim, eu sempre falei isso, eu falava isso com Deus, eu falei, Senhor, eu sei que se vir é meu, é minha, é meu presente. Mas algo gerado dentro de mim tá falando que não vai vir assim. Que é diferente, É diferente. Aí, eu lembro que, assim, o médico falou assim, o doutor, eu não esqueci o nome dele, Álvaro. Doutor Álvaro falou assim, olha, quando a Ana Helena nascer, a gente já vai ver na feição do rostinho dela se ela nasceu com síndrome de Down. Então, no parto mesmo, essa ansiedade de vocês vai acabar. Achava que dava pra saber antes. Não dá. Assim, é muito difícil na ultrassom, só quando é muito... Claro, né? Mas é muito difícil, porque o rostinho tá muito enrugado e não tem como saber. Então, cara, no dia do parto, tava lá, né? E a Jessi, eu lá, assim, olhando a barriga, quase desmaiando, vendo a barriga cortar, né? Ela foi pra cesárea. Foi pra cesárea. E eu lá olhando, e a Jessi, e aí? Parecia assim, e aí? Falei, tá vindo. E aí, vendo a Helena, cara, aquela coisa linda, perfeita. E eu olhando aquilo, é linda, é perfeita, nasceu perfeito, o Senhor falou comigo. E foi aquela alegria, cara. Só que a Helena já teve que ir ali rapidinho, se vestir pra ir pra ultrassom, pra ver o arco aórtico, né? E ela chegou perto da Jessi, a gente, aquela alegria e tal, e a Helena só gritando. E ela entrou assim, eu deixei a Jessi lá e nem quis saber da Jessi, eu fui atrás da Ana Helena, e ela gritando, cara, e... Eu lembro que eu tenho esse vídeo, até hoje é o vídeo da minha vida, e eu filmando ela assim, que eu queria mostrar pro meu pai, pra minha mãe, e ela chorando, e eu não conseguia falar nada. E é uma emoção muito grande. Eu vendo assim, aí a enfermeira, fala papai com a sua filha, fala. E eu lembro que eu peguei, oi Helena, é o papai, e ela, ela conheceu minha voz, cara.
Caramba! Ela conheceu minha voz. Porque foram 6 meses orando. Orando junto com ela. 6 meses orando na barriga, 6 meses conversando. E aquilo assim, Deus falou assim, eu cuido, cara, de tudo. Eu cuido de tudo. E ali Deus falou assim, a ultrassom dela não vai ser nada. E saiu dali, foi fazer a ultrassom dela, o médico olhou, e ele já todo assustado, esse médico, o cardiologista e pediatra já passou pro cara da ultrassom, ó, se der alguma zica, já vamos levar pra operar. É, porque tem que operar na hora. Rápido. E aí fez, né? Não, aí uma das coisas, a enfermeira falou assim, traqueia comprimida? Berrando desse jeito? Nunca! Nunca! Cara, a equipe que trabalha, você pode ser o médico que vai fazer o parto, a médica que vai fazer o parto, tudo bem, mas a equipe que trabalha ali são os pessoal mais legal. Conheço pessoal... meu filho, eu já vi neném nascer com a traqueia comprimida aqui. Essa menina não tem nada, não. E chegou lá, o médico falou assim, cara, a Helena só resolveu nascer com arco aórtico do lado contrário, porque não tá comprimindo a traqueia, não tá fazendo nada. Detalhe, eu preciso contar isso, eu preciso. Eu achei que a gente já tá aqui 1 hora e tanto, né? Fica tranquilo. Na Santa Ceia, antes de ter a Ana Helena, uma Santa Ceia antes de ter a Ana Helena, na nossa igreja, antes da pandemia, nós enfileirávamos lá na frente os diáconos, os presbíteros e diáconos, não diáconos, né? Os diáconos embaixo, presbíteros em cima, para servir a ceia, né? E eu tava lá na frente, e essa época foi uma época financeira muito difícil, minha e da Jéssica, que a gente gastou muito com remédio, com muitas coisas, e a Ana Helena para nascer. Nossa Unimed eu tive que reduzir no tribunal, a gente escolhia se era apartamento ou não, falou, vamos pegar a enfermaria por enquanto e tal. E eu tava lá na frente, uma irmã chegou para mim, essa irmã não tá mais com a gente, mudou para uma outra cidade, ela chegou assim, olha, Deus manda te dizer, cara, que como prova de que Ele está cuidando da Ana Helena, de você e da sua esposa, Ele está preparando até um apartamento naquele hospital para você. Foi uma das profecias mais esquisitas que eu vi, né? Eu não me liguei, falei, amém, irmã, glória a Deus. Não chorei nem nada. Eu, no momento, só escutei, não rejeitei, fiquei quieto e tal. É daqueles processos. Apartamento? Tá. Fez a ultrassom, voltou. Aí o doutor Anselmo chegou, o Álvaro, que bom, tudo bem, não sei o que, tal. Ó, seguinte, tenho uma notícia muito boa para dar para vocês. Eu reservei um apartamento aqui no Santa Rosa, vocês não vão ficar na enfermaria, vocês vão ficar no apartamento. E na hora eu levei um susto assim, eu falei, cara, a irmã falou isso, cara. E vocês vão ficar no apartamento, e pode deixar que é por minha... Pode ficar tranquilo. Eu vou me virar. Sério? Diante. Você sabe que hoje a política de apartamento e enfermaria... Não, né? É o que no Santa Rosa, a enfermaria ainda é ajeitadinha. É top. Mas aí fomos para o apartamento. Estamos lá no apartamento, a Ana Helena chorando a noite inteira, aquela coisa maravilha. Filho deixa nasceu, chorar, filho, deixa chorar, aquela alegria e tal. Aí estamos escutando uma banda, né? Então, eu falei, nossa, a capelania tá aqui. E era a capelania do Exército. Tava no Hospital Santa Rosa fazendo tal. E era o maestro. O Marco? O Marco hoje, mãe, pode ser, podemos fazer uma música aqui pra vocês e tal? Eu falei, pô, lógico, podemos. Então vai lá, era trompete, essas paradas aí. Não acredito. Cara. A lágrima é... Não, é uma loucura, mano. Então assim, a gente sempre foi cuidado por Deus, sempre foi muito... E os adolescentes foi esse terreno. Não, mas eu ia perguntar pra você sobre a Ana. Daí o coração, o médico falou, não, tá beleza. Não, cara, só resolveu nascer pra direita, passou por cima da traqueia, numa distância considerável. A gente tem que acompanhar, tem que fazer periodicamente, mas assim... Não, uma da médica falou assim, a pediatra falou assim, tem uma pediatra da Ana Helena, eu acompanho ela há muitos anos, né? E aí ela fala assim, ó, criança com arco aórtico que comprime a traqueia não tem o que a Ana Helena tem. O vigor dela. Então, e ela tem. Ela tem, velho. Ela tem vigor. A Ana Helena é uma criança muito alegre. Eu tô pagando tudo que eu fiz pro Bebeto, com a Kelly, de energia, de trabalho, de tudo. A Ana Helena tá... eu tomava remédio pra dormir, eu não tomo mais, né? Já tem 6 anos que eu não tomo mais, porque a Ana Helena é meu remédio pra dormir. Então, assim, todo esse negócio aconteceu nos teens, né? Fui trabalhando nos adolescentes. Sempre falei que os adolescentes é uma terra muito fértil. Sim. Eu lembro que veio esse da Ana Helena nasceu em 2016, no final de 2016. E a molecada adorava ela também, não, né? E sempre cuidou, sempre ali e tal.
Nós tivemos esse momento ali, e aí teve o problema do câncer da Jéssica, né? Que a Jéssica teve aquele câncer. Você lembra? 2017, veio aquele câncer na tireoide, foi maligno. Só que eu e a Jéssica aleijado, né, velho? Tipo, Deus já fez tanto, não vai ser diferente. Lógico, ficamos muito assustados. Não, lógico. Morrendo de ideia, normal. Fica. Eu lembro que eu liguei pro pastor, o pastor falou, meu filho... O pastor Edvaldo, quando eu falei com ele, ele falou assim, meu filho, ele ficou em silêncio. Mas deu um maligno? Eu falei, deu, pastor, deu carcinoma, deu maligno. Ele... Mas Deus já fez tanto, né? Eu falei, pastor, Ana Helena, não podia ter filho. Você acha que vai ser diferente agora? Eu falei, não, então amém, meu filho. A Jéssica vai ser curada. E dito e feito, cara. Então a gente nunca parou de trabalhar com os teens, né? Naquela época a gente não deixou nenhum momento a dor, a luta nos parar. Não, e agora você, além da Ana Helena, agora tem o Joaquim. Aquele que recebeu um diagnóstico que não podia ter filho. Com 2, né, mano? Né? Já, com duas crianças lindas, né? Duas crianças que são, assim... O Joaquim, ele é mais... Tranquilo. Mais calminho, né? Muito mais. Dorme muito mais tranquilo. Mas é mais Jesse. É uma Jesse, Mais Jesse. É engraçado, assim, fica agora uma experiência para os casados que desejam ter filhos. E os solteiros que vão casar, né? Cuide bem do que vocês vão profetizar na vida dos filhos de vocês. Porque quando a Jéssica estava grávida e descobriu que era menina, a dona Helena Elis, a Jéssica, ai meu Deus, vai ser uma princesa, vai ser tudo rosa, vai ser nossa amiga, vai ser linda, vai ser perfeita. O imprudente aqui me solta a seguinte frase, né? Com raiva daquele momento, que e eu vou ter o quê, né? O que tem pra mim? O que tem pra mim? Tá tomando tudo de mim, né? Eu me solto a seguinte frase, né? Vai nada. A Ana Helena vai ser tão parecida comigo que até o dedão do pé vai ser igual ao meu. Ela vai ser alegre pra cima, pular, bagunceira, não sei o quê. Dito e feito. Até o dedão de pé da Ana Helena veio igual ao meu, cara. É quadrado, assim, aquele microfone. E ela é igualzinha a mim, ela é muito elétrica. Ela animada, tem muita sua personalidade mesmo. Um amor pela igreja, igual a gente tem, cara. Ela fica triste o dia que fala assim, tem que viajar, sua mãe não vai conseguir ir com vocês dois pra igreja. Ela fica chorando, ela tem um amor. Não, eu lembro que você, quando começou a questão da pandemia, né, as crianças sofreram muito. O distanciamento da igreja e tal. E eu lembro que você mandou pra gente, ou num grupo que a gente tava, não sei, você se preparando pra ceia em casa. Sim. Uma das primeiras ceias, a Ana Helena tava muito abatida. As crianças sofreram muito, né? Eu fiquei muito assim, e assim, eu fiz questão de ficar de terno e gravata, servir a ceia pra minha família. Então eu fiz como se tivesse, cara, a Ana Helena, aquilo ali foi tudo, ela entendeu que ali era a igreja. Então assim, foi um momento que virou uma chave pra ela, que quando começava o culto, na televisão, então era a igreja. Não era tá passando um programa e nós vamos assistir. Não, ela sentava, cantava as músicas e a gente também. Então eu fiz questão que, assim, foi uma boa Santa Ceia, eu acho que umas 3 Santas Ceias, eu colocava terno e a gente tomava na Dona Helena. Então tomava nós todos juntos, a família toda reunida, e eu servia a ceia para eles. Então a gente tentou amenizar aquela dor naquele momento, e a Ana Helena começou a entender um pouquinho, e ela é muito apaixonada. Tanto que eu vim pra cá agora, e por que eu não posso gravar você? Por que eu não posso ir no podcast? Tem que trazer ela, uai. Tem que trazer ela e trazer as crianças. A gente tem que fazer um especial aqui só da molecada. Ia ser Interligado Kids. Muito legal. Só da molecada aqui fazendo a entrevista com eles. Não, e eu tenho certeza, porque a Ana Helena é muito desenvolta, né? Ela fala, ela conversa, e ela é bem... Ela deixa a Jéssica, a gente, sendo umas saias, assim, bem complicadas, assim, cara, porque ela é e diante de tudo que você falou, você hoje consegue ver o cumprimento daquilo que seu pai falou quando você saiu? Eu vejo, eu me tornei, gente, um grande amigo do meu pai, assim, sabe? Hoje eu tenho meu pai como um grande amigo, sinto uma saudade dele e da minha mãe, né? Minha mãe, com certeza, mãe, não fico com ciúme. Minha mãe, ela tem uma fotinha na geladeira. Sua mãe mora em Alta Floresta, hein? Mora aqui, em Cuiabá. Tá. E ela tá indo embora também pra Alta Floresta, agora vai mudar pra lá. Cidade aqui. Cidade abençoada, né? Leva filho, traz filho, leva mãe, traz mãe. Mas eu quero muito que ela vá pra lá, porque lá ela tem muito amigo, tem o Nilvan, tem a família do Paulo, do meu padrasto é de lá, tem o meu vô Draço, que é o Zé. Então eles são todos de lá, e eu falei que lá vai ser muito bom pra ela, e a minha mãe, ela tem um amor, eu tenho um amor muito grande pra minha mãe, mas meu pai, cara, é meu amigo, entendeu? Então, por exemplo, agora eu viajo pra casa do meu pai,
E aí conversamos, agora são conversas de pastores, né? Então, nossa, é muito bom, cara. É a coisa que Satanás fica muito revoltado, cara. E eu lembro que uma coisa que você fez uns tempos atrás, você falou que você ia pra lá e ia ficar lá. Tá o tempo com ele lá. Eu estou aqui com ele. É porque assim, eu tenho meu tio Rony, que é meu segundo pai, assim, né? É um amor da minha vida, meu tio. E eu tive muito apego ao meu tio. Então, assim, meu tio semeou muito na minha vida. Seu tio acreditou em você, né? Sim, cara. Meu tio sempre acreditou em mim. Sempre, sempre. E igual eu te falei, valores de pai eu vi no meu tio, né? Isso é tudo. E eu sempre ia pra Vitória, primeiro eu ficava no meu tio. Porque era automático, né? Meu pai entendia isso. Porque eu sempre fui muito apegado ao meu tio. Só que quando veio a Ana Helena, eu entendi que eu tinha que semear algo na vida da Ana Helena. Pra Ana Helena fazer isso comigo como avô. Para ela trazer os meus netos para mim. Para te ver. Né? Então, quando eu comecei, depois que a Ana Helena nasceu, eu comecei a trazer esse princípio de honra nas minhas viagens para o Espírito Santo. Eu pisei dentro do Espírito Santo, primeira pessoa que nós vamos ver é o vovô. Hoje a Ana Helena é apaixonada no vovô Jomar. É uma coisa assim que... E o vovô Jomar, a Ana Helena é tudo para ela, né? Então, eu chego lá em Vitória, desço no aeroporto, alugo o carro, vou direto para a terra do meu pai, que é no interior do Espírito Santo. E aí agora a gente senta lá e conversa horas e horas, eu e meu pai. Pra quem não sabe, a Ana Helena também tem desenvolvido a paixão por ônibus também, sim, né? Sim, ela tem um amor. Esses dias a Ana Helena fez um desenho, e me entregou que eu chorei. Eu não chorei, mas fiquei muito emocionado. Era um ônibus vermelho, ela pintou na cor da Itamaraty, e tava eu e ela dentro do ônibus. E ela falou, papai, eu quero ser igual você. Não, meu filho. Que na misericórdia, meu filho. Eu fiquei quieto também. Que bom, meu filho, né? Senhor, muda. Né? Que bom. E assim, para quem não tá entendendo, acabou que Deus pegou minha vida de uma forma e hoje eu trabalho com ônibus. Né? Meu ônibus é minha fonte de renda. Eu não me formei na área de ônibus, mas Deus me colocou lá dentro de uma forma que nem eu sei explicar. Amém. Mas ele te conduziu até lá. Me conduziu até lá e hoje eu trabalho numa empresa de ônibus muito legal, muito bacana. Então, voltando pro meu pai, aí agora eu e meu pai somos grandes. Ele veio aqui, passou um mês na minha casa. Foi muito bom, cara. Ele veio minha madrasta, minha mãe-draça, que é a Lindaura. E mais uma coisa, mas você vê que todas aquelas acusações que você recebeu, e para quem tá ouvindo a gente, pode estar recebendo essas acusações. Sim. E o inimigo das nossas almas, gente, ele já tem a definição, ele é inimigo. Ele vai sempre querer destruir, roubar os seus sonhos. E aquilo que Deus... Uma das coisas que a gente falou aqui é sobre meninos que, como você, passaram por momentos difíceis, lugares difíceis. O inimigo sempre tenta roubar a esperança. Sim. E a gente, como agentes de Deus nessa terra, a gente tem que levar a esperança para as pessoas que estão... Eu vejo assim, cara, quando você deixa um menino sonhar, uma criança sonhar, ter esperança, o evangelho faz isso. Sim. E o que o Satanás mais quer é que roubar essa esperança. É roubar a esperança. Porque o que te fazia entrar pesado nas drogas que eu não tinha esperança. Eu não tinha futuro. É a ausência de um futuro. E quando essa questão do roubar, matar e destruir, ele rouba essa esperança, ele te mata, né? E ele destrói todo seu pensamento de tudo que você quer do futuro. Antes de eu pedir perdão aos meus pais, antes de eu encontrar Cristo, eu não queria casar nunca. Muito menos ter filho, cara. De forma alguma, é uma loucura. E assim, Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 1, que hoje eu entendo e eu dou glória a Deus por ter passado tudo, né? Porque Paulo fala o seguinte, olha, o mesmo Deus que consolou vocês nessas provações, usarão vocês, estou aqui sintetizando, para consolar as outras pessoas que estão passando por essas mesmas consolações. Eu lembro que eu ministrei em centenas e centenas de adolescentes com raiva dos pais, com raiva de situações, com ódio no coração, adolescentes que foram abandonados. Então, assim,
E hoje eu vejo Deus pegando toda essa dor minha, e ele é mestre nisso. Deus, ele é mestre em pegar toda questão de dor e transformar em glória. Na semana passada e hoje também o testemunho do Henrique, o seu testemunho, assim, muito essa relação familiar que tinha tudo para ser ruim, Deus transformou em famílias estruturadas e abençoadas. E essa é a especialidade de Deus e a frustração de Satanás. Exatamente. Porque quando Deus pega quem, sabe, o mais improvável, mas você imagina você 20 anos atrás, você estaria com a família ainda que Deus te deu. Nunca. Não, com a família que Deus te deu, com a casa, com um lar abençoado. Nunca. E aí, era improvável. Não. Jabes, assim... Era impossível, digamos. Eu sou um improvável. Assim, a minha história, ela estava fadada ao fracasso, assim. Eu ia, não sei quantos anos eu iria viver. Uma das coisas que você poderia virar estatística. Engraçado é que na minha família, tanto parte de pai, parte de mãe, o nível de divórcio, de pessoas que não deram certo é muito grande. E um dia Deus falou isso comigo, falou assim, em você, eu vou encerrar em você esse mal nessa geração. E, tipo, Deus, cara, foi tão lindo esses dias. Eu viajei para casa do meu pai em outubro e eu fiquei lá com ele. E, cara, meu pai abriu o coração dele para mim e falou tanta coisa assim. E aí Deus falou assim comigo, falou: agora não é momento de você ser filho, é momento de você ser pastor. E eu ministrei na vida do meu pai, orei com ele. E meu pai mudou, cara. A saúde dele é outra. Ele tá feliz, tá liberto de muitas coisas. Então, assim, Deus pega as coisas loucas deste mundo. É usar as coisas que não são. Eu falei, velho, para confundir as que são. Tá todo mundo convidado para essa festa. Cara, no meu aniversário de 40 anos, ano que vem, eu vou fazer uma festona. Amém. Mas eu quero fazer uma festa muito louca, cara. Porque assim, quanto que eu ouvi que eu não passaria dos 40... Eu quero, tipo assim, tá louco, hein? 40, pra aqueles que falaram. Você tem que fazer com 41, Ismael. Você tem que fazer com 41. A Jéssica falou assim: calma aí. Você tem que fazer com 41. Que aí você fala ofensivo. Você falou o contrário e tal. Então, mas Deus isso. Pega a gente, cara, e faz isso mesmo. Eu sou um improvável e eu louvo muito. Eu falo muito da porta. Uhum. Sempre as mesmas. Eu me emociono muito lembrado da minha conversão. Cara, porque... Cara, até hoje eu não consigo não chorar no lembrar da minha conversão. Eu não consigo ver... Eu tenho carro, eu tenho o carro dos meus sonhos, eu tenho a casa dos meus sonhos, eu tenho a família dos meus sonhos, mas nada vai se comparar ao dia que Jesus me resgatou. Amém. Uma vez eu ouvi um cara falar uma besteira tão grande que você tem que pregar coisas... Parar de viver do passado, repetir coisas assim. Cara, a pregação da minha vida vai ser minha conversão. Sim. Porque a coisa que mais me toca é o dia que Jesus me alcançou, cara. Sabe, isso pra mim não tem preço, isso pra mim não tem... É o maior presente que Jesus me deu. Foi o dia que ele me pegou lá em casa, me mexeu literalmente pernas, te trouxe. Me trouxe pra casa, me fez voltar e digitar aquelas palavras no Orkut que eu preciso de ajuda. Porque eu sempre fui muito orgulhoso. Então por isso que eu falo que aquele dia eu era um fantoche. Assim, Deus começou a falar assim, peraí, vamos fazer o Ismael, porque ele mesmo vai dar conta disso. Então eu louvo muito a Deus por ter entrado naquela porta. Então eu vou lembrar dela pro resto da vida. Ismael, e a gente agradece muito, eu agradeço muito a sua presença aqui. Creio que quem tá ouvindo a gente, cara, eu falo para você que eu sou, a nossa audiência é abençoada, mas eu sou muito abençoado de sentar aqui e ouvir cada dia o que Deus transformou, cada caminho. O nome que a gente deu de interligado é isso, sabe? Deus te trouxe lá de um caminho que você não imaginava. Semana passada era um outro caminho e semana que vem é outro caminho, e ele conecta a gente tudo de um jeito que a gente olha e fala assim, nunca que vai dar. E aí quando Deus vem e encaixa a gente e conecta a gente aqui nessa terra para que a gente possa agregar mais e mais pessoas e trazer mais e mais pessoas pro reino. E eu queria saber se você tem algum último recado que você quer deixar pra turma. Eu quero agradecer, cara, de estar aqui com você. Você é meu amigo, a gente é amigo há muitos anos.
Apesar de nunca ter ido na sua fazenda. Que não tem mais. Que não tem mais fazenda. Eu e o Jabs tem uma missão grande de não ter mais fazenda. E ele me chamar pra fazenda dele, eu nunca ia. Eu agradeço a Deus por aquele dia você me procurar no retiro. E a gente se consertar, e a gente dar um abraço. Verdade, você pediu perdão, acho que aquilo ali quebrou uma barreira. Eu pedi perdão pra você. E nós, em 2012, 2013, lá no Pantanal. Eu acho que dali pra frente. Verdade, né, você cara? lembra disso? A gente Verdade. se abraçou, choramos. Aquele retiro eu chorei, meu Deus do céu. Acho que eu nunca chorei tanto naquele retiro. E o nome daquele retiro foi Santifica-me. Que foi naquela Pantanal. Mas no Pantanal na chácara, né? Não no Pantanal no hotel fazenda. Foi no Pantanal Hotel Fazenda. Foi na segunda do Pantanal. Isso, foi na segunda do Pantanal. Né? Foi a primeira do Hotel Fazenda. Isso mesmo. Então aquele dia eu acho que a gente aliançou mesmo. Chorou né? mesmo. A gente louva a Deus por isso. E eu tô muito feliz de estar aqui, cara. E o recado que eu quero dar para todo mundo é... Jesus é sua esperança, cara. Jesus, ele é seu tudo, e o versículo que vem na mente é que ele sabe muito bem os pensamentos que tem a nosso respeito. Tudo que aconteceu lá atrás, Jesus, ele sabia, Deus sabia, eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. Então, você que está vendo tá passando um momento aí, igual o Jabs falou, de desesperança. Se o inimigo está falando aí que você não tem futuro, que se você tivesse futuro era ter casado com fulano, ter feito isso, ter feito aquilo, se apegue aos pensamentos de Deus para sua vida, que são pensamentos de paz. É isso, eu tô muito feliz de estar aqui. Queria ter falado de Star Wars, ter falado do Dr. Calma, a gente vai falar, Tem que fazer um podcast nerd, cara. A gente vai juntar aqui, a gente vai juntar todo mundo aqui. Nós somos 4 nerds aqui, 3 nerds, eu, Jabs e André. Tem que juntar essa turma aqui. Tem espaço 3 nerds aqui que crescemos juntos assistindo Star Wars e Marvel a vida inteira. Não, pode ter isso. A gente vai ter um especial sobre isso ainda. Muito bom. Ismael, eu quero agradecer muito mesmo a você. Eu te agradeço mesmo por ter vindo. Eu já fico o convite para você vir mais vezes. Estou à disposição. E você que está acompanhando a gente aí, não esquece de deixar aí o seu comentário pra gente, deixar o like, né? Yes, pra mim estranho, joinha, né? deixar o like aí. Compartilha esse link. Compartilha nos seus grupos, né? Compartilha, tem tanta coisa sendo compartilhada aí, vamos compartilhar a mensagem boa, a mensagem da palavra de Deus. A meta aí, é muito bom, cara. E o testemunho edifica, né, velho? Talvez tenha um amigo seu que tá esperando ouvir esse testemunho nosso aqui, cara. Então, com certeza. Ouça, nós temos outros episódios aí. Vejam do Henrique, cara. Vejam do Henrique. Pelo amor de Deus, assista a história do Henrique. Cara, o do Henrique foi muito forte. Não que o seu não tenha sido. Mas o podcast passado do pastor Henrique Castelo Branco, líder da família, cara... Por favor. É uma história, assim, que você tem que assistir. Não adianta a gente falar que Outro improvável. Você tem que ir lá e assistir. Porque perceba que em alguns momentos eu estou rindo de nervoso de tudo que ele conta para nós. Mas compartilhe o vídeo para outras pessoas, manda aí, deixa o seu like e escreva pra gente aí quem que você quer ouvir. Boa! Quem que você quer ouvir? Maio, depois eu quero pegar com você aí quem você pode sugerir pra gente vir conversar. Ou você quer ouvir um tema, talvez um dia aqui trazer um tema pra gente discutir com mais gente. Não só a biografia das pessoas, mas discutir um tema. Deixa aí o seu comentário pra gente e até a próxima. Muito obrigado.